Barrel é um espadachim de meia-idade que administra um dojo no meio do nada e leva uma vida pacífica. Um dia, enquanto está treinando, seu pai se vira para ele e diz que realmente gostaria de ter alguns netos para cuidar. Já faz anos desde que Baro assumiu como instrutor ali, mas ele continua tão solteirão quanto antes. Baro diz que tem estado ocupado demais com o dojo da família para pensar em ter filhos, mas seu pai ainda quer que ele pelo menos tente. Ele até sugere que Buro tente conquistar uma de suas alunas para poder se casar, mas por razões éticas ele recusa. Esse dojo está na família de Baro há gerações, e ele tem trabalhado diligentemente como instrutor desde que assumiu o lugar de seu pai. Um dia, ele sonhou em alcançar grandes feitos, como se tornar um mestre espadachim famoso, mas embora ele seja definitivamente melhor espadachim do que a média das pessoas, ele não acha que suas habilidades sejam dignas do título de mestre. Dito isso, ele se considera um bom professor, já que muitos de seus alunos se tornaram espadachins bem-sucedidos depois de se formarem. Quando o treino do dia acaba, Baro vai para casa jantar com seus pais, mas seu pai ainda insiste que ele se case logo. O pai de Baro tenta fazer sua esposa pressionar Baro a encontrar uma esposa, mas ela diz que essas coisas levam tempo, então não há necessidade de apressá-lo. No entanto, ela ainda espera que Baro lhe dê um netinho. Baro engasga um pouco com a comida, porque isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer, especialmente porque ele nem sequer tem uma namorada ainda, e não é como se uma garota bonita fosse simplesmente aparecer em sua porta. Alguns segundos depois, alguém bate na porta, e Baro a abre para encontrar uma garota bonita parada ali. Ela o cumprimenta como seu mestre e, após olhar mais de perto, Baro percebe que ela é uma de suas ex-alunas, a Lucia Citrus. Baro a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para que possam conversar. Baro se lembra de Lucia como uma aluna talentosa na época em que ele a treinou, mas nunca poderia imaginar que ela se tornaria comandante da Ordem dos Cavaleiros Reais. De qualquer forma, Baro pergunta por que ela veio visitá-lo. Lucia explica que parte do dever dela como comandante é treinar novos recrutas, então ela resolveu recomendar Baro como um instrutor de espadas especial. Ela até conseguiu uma ordem imperial aprovada, então veio informar Baro das boas notícias. Baro nunca pediu para se tornar um instrutor imperial, então considera recusar a oferta, mas seu pai diz que as pessoas podem ser executadas por desobedecer a uma ordem imperial, então ele não pode simplesmente ignorá-la. Lucia assegura a Baro que ele não será morto se recusar a oferta, mas provavelmente enfrentaria consequências severas por isso, então é melhor simplesmente aceitar. Ela já tem uma carruagem esperando para levá-los à capital, então eles podem partir agora, e amanhã ela lhe dará os detalhes do novo trabalho. Baro não acredita que Lucia espere que ele parta agora mesmo, mas seu pai já está de acordo com a ideia, então deseja boa sorte a Baro e diz para ele arranjar uma esposa enquanto estiver na capital. Na verdade, ele diz que Lucia seria uma ótima esposa para Baro, mas Baro pede que pare de dizer esse tipo de coisa porque está deixando Lucia desconfortável. Há uma diferença de idade muito grande entre ele e Lucia para que possam se tornar um casal, mas Lucia murmura baixinho que não se importaria. De qualquer forma, Barrel não quer descobrir quais são as consequências severas, então ele aceita a oferta e acompanha Lucia até a capital. Enquanto os dois estão sentados na carruagem, Baro percebe que Lucia ainda está usando a espada que ele lhe deu. Essa é uma espada que Baro dá a todos os alunos que se formam em seu dojo, e Lucia tem cuidado especialmente bem da sua desde que a recebeu. Baro fica feliz ao ver que ela valoriza tanto o presente dele, mas não acha que aquela espada seja boa o suficiente para uma comandante como ela. Ele diz que ela poderia encontrar algo melhor em qualquer outro ferreiro, mas Lucia diz que essa espada é perfeita para ela. Baro supõe que ela esteja tão apegada àquela espada porque, como seu ex-mestre, ela ainda acredita que qualquer coisa que venha de Baro é superior. Mas ele é apenas um espadachim comum, então nunca conseguiria estar à altura como instrutor especial. Nesse momento, Lucia se manifesta e diz que está muito empolgada porque o caipira mestre espadachim finalmente está indo para a capital. Baro não tem ideia de quem ela está falando, porque ele não é um caipira e definitivamente não é um mestre espadachim, mas ela lhe diz que ele é bem conhecido no mundo da esgrima. Ele treinou dezenas de alunos que se tornaram espadachins lendários e aventureiros, então ele é um pouco uma lenda viva, embora não esteja feliz com o apelido que recebeu. Baro acha a história interessante, mas está convencido de que Lucia é a única que o considera um mestre espadachim. Logo eles chegam à capital real, então Lúcia deixa Baro em uma estalagem para que ele possa descansar, e diz que vai buscá-lo na manhã seguinte. No dia seguinte, Lucia leva Baro até o castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros.
Ela informa a todos os recrutas que Baro é tão forte que nem ela seria pária para ele, então eles devem se sentir honrados por ter um homem tão habilidoso como o professor. No entanto, alguns dos cavaleiros não acham que Baro merece estar em uma posição tão alta, e um deles está particularmente descontente com isso. Um pouco depois, Baro está conversando com a Lucia nos corredores, e ela o parabeniza por se tornar oficialmente um instrutor especial. Ela diz que ele só precisa vir treinar os recrutas 3 ou 4 vezes por mês, então isso não deve interferir muito com suas aulas habituais no dojo. Nesse momento, uma garota corre até Baro, e está tão empolgada por ver seu mestre novamente que mal consegue se conter. O nome dela é Karuni, e ela foi aluna do dojo de Baro há 2 anos. Ele se lembra que o sonho dela era entrar para a Ordem dos Cavaleiros, então fica feliz em ver que ela realmente conseguiu. Embora Karuni ainda seja apenas uma recruta, então ainda tem muito trabalho pela frente antes de se tornar uma cavaleira de verdade. Dito isso, ela está feliz por poder treinar com Baro novamente, e o mesmo vale para Alia. Mais tarde naquele dia, Baro retorna para sua casa, mas ao abrir a porta, encontra mais um de seus alunos que veio lhe fazer uma visita. O nome dele é Handrid, e ele veio apresentar a esposa e o filho recém-nascido a Baro. Baro fica feliz em ver que Handrid está indo bem, mas seu pai o interrompe e diz que Baro não deveria voltar para casa até ter uma esposa e filho como Handrid aqui. Falando em Handrid, depois de se formar no dojo de Baro, ele se tornou um aventureiro de rank platina. Mas agora que tem um filho, quer se aposentar e voltar para a vila. Rank platina é bem difícil de alcançar, então Baro fica surpreso por Handrid estar disposto a desistir disso tão facilmente. Mas, por outro lado, ser aventureiro é um trabalho perigoso, então ele provavelmente não quer correr riscos enquanto tem um filho para cuidar. Enquanto está por lá, Hand promete fazer o melhor para administrar o dojo, mas Baro não faz ideia do que ele está falando. O pai de Baro diz que, como Handrid é habilidoso o suficiente, ele pode assumir como instrutor do dojo, e isso significa que Baro não precisa mais ficar lá. Então, seu pai está o expulsando de casa, mesmo que Baro seja o dono da casa. No dia seguinte, Baro explica toda a situação para Alia e conta que precisa encontrar uma casa ali na cidade. A estalagem onde ele dormiu ontem era um pouco luxuosa demais para ficar lá permanentemente, então ele quer encontrar um lugar mais acessível, e a Lucia está mais do que feliz em ajudá-lo a procurar. Ela pergunta se ele gostaria de morar na casa dela, mas Baro não acha que isso seria apropriado. Então, para a decepção de Lucia, ele recusa. A Lucia então pergunta se ele gostaria de almoçar com ela, já que está na hora do almoço, e Baro concorda, então eles começam a ir para um restaurante. No entanto, enquanto estão caminhando, alguém chama a Lucia de sem vergonha por andar pela cidade com um homem e chamá-lo de mestre. Sem pensar 2 vezes, a garota e Lúcia parecem ter um histórico desagradável, e a garota acha um absurdo que uma orgulhosa comandante dos cavaleiros esteja andando por aí com um homem aleatório. Baro estava tentando esconder o rosto para evitar confusão, mas a garota quer ver o rosto dele, então puxa a máscara para baixo, e assim que reconhece Baro, ela também o chama de mestre. Baro fica confuso com isso porque não faz ideia de quem ela é, então ela o lembra que seu nome é Serena e que ele a salvou uma vez e lhe ensinou a usar uma espada. Demora um pouco para Baro se lembrar, mas ele eventualmente recorda ter encontrado uma garota ferida há 20 anos. Ele a acolheu, cuidou dela até se recuperar e acabou ensinando-a a lutar. Mas não havia há mais de uma década, então fica agradavelmente surpreso ao ver que ela se tornou uma aventureira de rank negro. Serena se desculpa por não ter visitado Baro todos esses anos, mas também está curiosa para saber por que ele está de repente na capital real. A Lucia explica que Baro foi nomeado instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, então está se mudando para a capital e ela está ajudando a encontrar uma estalagem adequada. No entanto, Serena diz que seria muito melhor em encontrar acomodações porque, como aventureira, está acostumada a ficar em estalagens. Serena e a Lucia começam a discutir sobre quem vai procurar casa com Baro, e ele não faz ideia de por que as duas se odeiam tanto. Mas com a ajuda delas, ele eventualmente consegue encontrar uma estalagem que lhe agrada. Ele agradece as duas pela ajuda, mas pede que, por favor, parem de discutir uma com a outra por causa dele, porque ele não aguenta mais ouvir gritos. Por respeito a Baro, as duas param de discutir uma com a outra e caminham silenciosamente para casa. Baro as observa pela janela, e embora ele não possa dizer que vai gostar de toda a empolgação da vida na cidade, acha bom que terá tantos de seus alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está treinando como de costume, e o vice-comandante Emlitz está absolutamente dominando todos os outros com sua habilidade.
Depois de derrotar seu parceiro de treino, a Lucia de repente faz um anúncio e informa a todos que houve uma mudança no cronograma. Em vez de uma vez por semana, Baru começará a instruí-los a partir de hoje, então ela espera que eles trabalhem mais do que nunca. Baru diz a todos que está feliz por estar ali, mas antes que possa começar sua primeira lição, Emlit se aproxima e diz que tem algo a dizer. Para ser um instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, Baru precisaria possuir um certo nível de força, então ele o está desafiando para um duelo. Ele não está tentando ser desrespeitoso, ele simplesmente quer ter certeza de que Baru é bom o suficiente para a posição, e como vice-comandante, ele tem o direito de pedir um duelo. Então, a Lucia o autoriza. Baru realmente gostaria que ela parasse de concordar com as coisas em seu nome, mas como Emlitz o desafiou, ele não tem escolha a não ser se preparar para o duelo. Emlitz tem certeza de que a Lucia só pensa bem de Baru porque ele foi seu instrutor quando ela era criança, mas isso não significa que Baru está preparado para ser um instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros. Então Emlitz vai provar isso derrotando Baru agora mesmo. Baru concorda com Emlitz porque não acha que é bom o suficiente para esse trabalho, mas seria ruim para a Lucia se o homem que ela recomendou perdesse facilmente, então ele decide dar o seu melhor contra Emlitz. O duelo começa e Emlitz avança para atacar Baru. Baru começa a parar os ataques, e fica impressionado com o puro poder e velocidade que Emlitz possui. Mas ele sabe que se puder desviar um dos golpes no momento certo, isso deixará Emlitz completamente vulnerável, e ele poderá se aproximar para atacar. É exatamente isso que ele faz, e Emlitz fica sem palavras, porque em uma batalha real, ele definitivamente teria morrido agora. Isso conta como um ponto para Baru, então os dois retornam às suas posições iniciais, e Emlitz começa a atacar novamente. Baru ainda não consegue acreditar em quão forte Emlitz é, mas todos os seus movimentos são previsíveis, então foi bem fácil para ele a parar. Emlitz percebe que não vai acertar Baru se não der tudo de si, então usa seu movimento característico para atacar. A técnica da lâmina uivante tem tanto poder que não pode ser bloqueada ou aparada, então não deveria haver nenhuma maneira de Baru vencer aqui. No entanto, depois que Emlitz balança sua espada, Baru desaparece e reaparece atrás dele com sua espada próxima ao pescoço de Emlitz. Com isso, Baru venceu oficialmente o duelo, e Emlitz nem está bravo com isso. Ele está apenas impressionado com a habilidade que Baru acabou de demonstrar e se desculpa por ter sido tão rude anteriormente. Mais tarde, Emlitz organiza uma festa para dar boas-vindas a Baru como novo instrutor, mas ele ainda quer muito saber como Baru conseguiu contra-atacar seu movimento giratório característico. Baru explica que tudo o que fez foi se mover junto com a rotação de Emlitz, e foi assim que acabou atrás dele, mas fazer isso é muito mais difícil do que Baru faz parecer. De qualquer forma, Emlitz está ansioso para treinar sob a orientação de Baru, e os outros também. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Já se passou uma semana desde que Baru se tornou instrutor aqui, e enquanto 2 dos cavaleiros estão praticando juntos, ele se aproxima para dar alguns conselhos. Ele tem observado como eles lutam e sua habilidade com a espada é decente. Mas ele acha que eles precisam trabalhar na distância. Ele demonstra que, se você se concentrar demais em observar a espada do oponente, então seu oponente pode se aproximar sem que você perceba. Pode não parecer muito, mas em uma luta real de espadas, meio passo de distância pode ser a diferença entre vencer e perder. Baru achava que estava apenas dando conselhos básicos aos seus alunos, mas com a forma como todos estão olhando para ele, você pensaria que ele acabou de soltar as melhores rimas de todos os tempos. Desde o duelo de Baru com Embleletes, os cavaleiros trataram cada palavra que Baru diz como evangelho, e ele tem que admitir que isso tornou seu trabalho muito mais fácil. Assim que o treino termina no dia, Baru se senta para relaxar e Emlitz lhe entrega uma toalha para enxugar o suor. Alguns minutos depois, Karuni se aproxima de Baru e pergunta se ele tem algum plano depois disso. Baru realmente não estava planejando fazer nada, então Karuni pergunta se ele gostaria que ela lhe mostrasse a cidade. Agora que Baru pensa nisso, ele ainda não teve a chance de ver muito de Ball Train, então ele aceita a oferta de Karuni e ela corre animadamente para trocar de roupa.
Enquanto isso, a Lucia está ocupada se reunindo com os oficiais reais para lhes dar um relatório sobre o estado da Ordem dos Cavaleiros, especialmente com um novo instrutor especial que foi contratado recentemente. Alcia garante a eles que Barrow superou todas as expectativas, e como não há mais nada a discutir, a reunião chega ao fim. As pessoas haviam avisado que, se ela quisesse continuar desenvolvendo sua esgrima, deveria evitar se tornar capitã dos cavaleiros por causa de toda a burocracia. A única razão pela qual ela aceitou esse trabalho foi porque precisava de uma posição de poder para trazer Barrow para a capital. Quando a Lucia ainda era criança, seus pais a levaram ao dojo de Barrow para que ela pudesse aprender a se defender. E desde o momento em que conheceu Barrow, ela soube que ele era uma pessoa gentil. Depois que entrou no dojo, Barrow fez com que ela praticasse seus golpes de espada e pulasse sobre tocos de árvore para treinar sua mobilidade. Ele também a fez fazer alguns treinamentos básicos de força. E embora seus métodos possam ter sido um pouco não convencionais, em pouco tempo Lucia se sentiu muito confortável usando uma espada. Um dia, Barrow perguntou a Lucia se ela gostaria de ter uma batalha simulada com ele, e ela concordou animadamente porque queria mostrar tudo o que havia aprendido. No entanto, quando realmente enfrentou Barrow, ela não conseguiu encontrar nenhuma abertura em sua postura. Como a Lucia cresceu aprendendo com Barrow, ela achava que todos os instrutores de esgrima eram tão bons quanto ele. Mas um dia, quando Barrow os levou para participar de uma batalha simulada contra outro dojo, ela percebeu que estava errada. A pessoa contra quem ela lutou tinha aberturas evidentes e a paciência de uma criança, pois a atacava cegamente sem um plano. Como era de se esperar, a Lucia acabou com ele e mal foi um desafio para ela. Assim que a batalha simulada termina, Barrow e seus alunos começam a voltar para o dojo, e Barrow está feliz que seus alunos tiveram a chance de enfrentar pessoas com estilos de luta diferentes. Falando nisso, a Lucia pergunta a Barrow se o dojo dele é melhor que a média comparado aos outros, mas ele não gosta de pensar assim. Claro, eles podem ter vencido a batalha simulada hoje, mas é mais importante focar no que você aprendeu com a experiência do que se ganhou ou perdeu. A Lucia entende o ponto que Barrow está tentando fazer, mas então percebe que seu prendedor de cabelo está faltando. Ela percebe que deve tê-lo deixado cair no outro dojo e que ele é muito importante para ela. Então ela diz a Barrow que vai voltar para pegá-lo. Alcia eventualmente chega de volta ao outro dojo, então começa a procurar o prendedor de cabelo que deixou cair. Mas infelizmente parece que o cara que ela derrotou o encontrou antes dela. Por um segundo, parecia que ele seria legal e entregaria sem causar problemas, mas isso faria muito sentido. Em vez disso, ele joga o prendedor de cabelo para dentro do dojo e diz que a Lucia vai ter que enfrentar todos eles de uma vez se quiser seu prendedor de volta. Ela pode tê-lo derrotado na batalha simulada, mas não há como ele perder quando tem todos os seus amigos para apoiá-lo. Considerando o quão ruins eram suas habilidades com espada anteriormente, Lucia pode ter uma boa chance de derrotar todos eles sozinha. Mas ela sabe que Barrow não gostaria que ela usasse suas habilidades para espancar outras pessoas. Então ela apenas ficou parada e totalmente pronta para apanhar. No entanto, antes que o idiota pudesse bater no rosto dela, Barrow entra na frente de Lucia e leva o golpe em seu lugar. O golpe não causou dano a ele, mas ainda doeu um pouco, então ele pergunta aos garotos se é assim mesmo que eles querem usar suas habilidades com a espada. O idiota ainda não entende que o que ele está fazendo é errado, então tenta acertar Barrow na cabeça desta vez. No entanto, Barrow facilmente se abaixa e desarma o idiota em um único movimento rápido. Em seguida, ele continua desviando de vários dos amigos do idiota. Mas antes que as coisas piorem, o mestre deste dojo aparece. Ele ouviu uma comoção e correu assim que pôde, mas está muito desapontado ao ver seus alunos se comportando de maneira tão incivilizada. Ele se ajoelha para se desculpar sinceramente com Barrow e promete garantir que isso nunca aconteça novamente. Barrow e a Lucia começam a caminhar para casa juntos e Barrow explica que teve um mau pressentimento quando a Lucia foi pegar seu prendedor de cabelo, então a seguiu para garantir que ela estivesse bem. E Lucia se sente mal porque Barrow foi atingido por causa dela. Mas ele diz a ela que o golpe não foi tão ruim. E além disso, ela não fez nada de errado, então não precisa se culpar pelo que aconteceu. Na verdade, ele acha que isso foi culpa dele porque, como professor de Lucia, ele não deveria tê-la deixado ir sozinha para uma situação potencialmente perigosa. Os anos passam e Alia está no meio de outra batalha simulada com Barrow. A forma de Barrow ainda é tão sólida como sempre, mas desta vez, enquanto ele balança sua espada, a Lucia consegue acompanhá-lo e marcar um ponto contra Barrow pela primeira vez.
Baro fica surpreso com o quanto a Lucia melhorou, mas acredita que ela finalmente está pronta para se formar em seu dojo. Então ele a presenteia com sua espada cerimonial de formatura. A essa altura, Lucia havia percebido que Baro era ignorante sobre o quão divinas eram suas habilidades com a espada, e ela realmente não queria deixar o dojo porque ainda havia muito o que aprender com ele. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria causar problemas para Baro. Então ela não discutiu com ele sobre isso. Em vez disso, ela decidiu provar que as técnicas de Baro são superiores a todas as outras. Então ela se inscreveu no programa da Ordem dos Cavaleiros e fez o teste de admissão. E, como esperava, durante o teste, nenhum dos outros candidatos foi páreo para o treinamento que Baro lhe deu. Nem mesmo os examinadores conseguiam acompanhá-la, então eles nunca teriam chance contra Baro. Ele possui um tempo de reação quase desumano e habilidades de observação que excedem em muito as de qualquer pessoa normal. Então não há dúvida na mente de Aluxia de que Baro é o maior espadachim do mundo. No entanto, Baro não tem consciência de sua habilidade e, conhecendo, ele viveria feliz o resto de seus dias como um mestre espadachim desconhecido. Mas Alucia se recusou a deixar seu mestre permanecer não reconhecido. Com suas habilidades, ela subiu lentamente nas fileiras da Ordem dos Cavaleiros na esperança de ganhar poder para apoiar Baro. E, quando finalmente conseguiu o cargo de comandante dos Cavaleiros, já fazia 10 anos desde que ela deixou o dojo de Baro. E nesse tempo, Baro se tornou ainda mais incrível do que ela se lembrava. Ela se sente um pouco culpada por tê-lo nomeado como instrutor sem perguntar antes, mas foi a única maneira de tirá-lo da vila e conseguir algum reconhecimento. Ela retorna ao salão de treinamento e se encontra com Emleletes para perguntar como foi o treinamento com Baro. Emleletes diz a ela que foi incrível e que todos aprenderam muito com ele hoje. A Lucia não vê Baro por perto, então pergunta se ele já foi para casa naquele dia, mas Emleletes diz a ela que ele, na verdade, saiu com Karuni porque ela disse que queria mostrar a cidade para ele. Alcia fica um pouco com ciúmes ao ouvir isso porque significa que Karuni basicamente convidou Baro para um encontro e ela gostaria de ter pensado nisso primeiro. Enquanto isso, no encontro de Baro e Karon, ela está mostrando a ele todas as lojas maravilhosas que há na cidade. E Baro está impressionado com o quão animado é esse lugar em comparação com sua vila. Embora ele se pergunte por que Karuni o levou ao Distrito Oeste, já que todas as atrações turísticas, como o Palácio da Igreja, estão no Distrito Norte. Karuni diz que ele está certo, mas depois de viver na cidade por tempo suficiente, você vê o palácio e a igreja o tempo todo, então acaba ficando meio entediante com o tempo. Mas Baro estava realmente ansioso para vê-los. Enquanto eles ainda estão andando pelo mercado, Baro ouve alguém chamando por ele. Então ele se vira e encontra uma garota caminhando em sua direção. Ela o está chamando de mestre, então deve ter sido uma de suas alunas, mas ele não tem ideia de quem ela é. Ela também parece ser boa amiga de Karuni, mas ele ainda não consegue se lembrar de quem ela é. A garota fica decepcionada por seu mestre ter se esquecido dela. Então ela aponta para sua espada para lembrá-lo de que ela foi uma das formandas dele. Baro pensa nisso por mais alguns segundos e finalmente se lembra de onde viu a garota antes. O nome dela é Facel e ela foi de fato uma de suas alunas. Ela passou 2 anos treinando ao lado de Karuni, embora parecesse bem diferente naquela época. Já faz 5 anos desde que Baro a viu, então era natural que ela tivesse crescido bastante desde então. E ela tem se saído muito bem na capital, porque agora é a estrela da corporação mágica. Baro fica feliz em ouvir que ela está indo bem, mas fica um pouco surpreso por ela ter se juntado à corporação mágica, porque ele não se lembra de ter lhe ensinado nada sobre magia. Kiriti pergunta a Face se ela está ali para fazer compras, então ela explica que veio comprar alguns acessórios mágicos. Baro nunca tinha ouvido falar de acessórios mágicos antes, então Face pega um e explica que ele permite que qualquer pessoa use magia. Embora ela seja capaz de usar magia sem nenhum acessório, Baro fica surpreso que Face realmente consiga usar magia sozinha. Mas, novamente, ela disse que faz parte da corporação mágica, então faz sentido. Nesse momento, Baro ouve uma mulher gritar porque sua bolsa acabou de ser roubada. Assim que vê isso, Baro se prepara para perseguir o ladrão. Mas antes que ele faça qualquer coisa, Face diz que pode deixar isso com ela. Ela então saca sua espada e a cobre com magia antes de golpear na direção do ladrão. Seu golpe libera uma explosão de energia mágica que amarra as pernas do ladrão, e assim que ele cai no chão, Karumi o prende. Baro fica impressionado com a forma como as duas lidam com a situação, especialmente com a magia de Fácil, porque ele nunca tinha visto nada parecido antes.
Fácil explica que basicamente cobre a espada com magia sempre que luta, e o treinamento de Barrow é realmente útil quando se trata de adaptar a magia para o combate. Então ela é grata, e Barrow também é grato por Facel ainda estar usando todas as técnicas que ele lhe ensinou. Na manhã seguinte, Barrow acorda cedo para dar um passeio pela cidade. Mas enquanto caminha, ouve alguém chamando seu nome. Ele se vira e encontra uma garotinha parada ali, então pergunta se ela está perdida. A garota grita com ele por tratá-la como uma criança, porque ela é a chefe da corporação mágica. Mas Barrow acha que a garota está apenas brincando, então não acredita nela. A garota começa a ficar frustrada com o fato de Barrow não acreditar nela, então demonstra seu poder ao criar uma enorme bola de fogo com o dedo. Barrow finalmente acredita que ela faz parte da corporação mágica, mas fica surpreso que uma garotinha consiga usar magia assim. Ela diz para ele parar de chamá-la de garotinha. O nome dela é Lucy e ela é uma adulta completamente formada. Ok, talvez formada seja um pouco exagero, mas ela é muito mais velha que Barrow, então não vai aceitar ser tratada como criança. Face contou a ela tudo sobre Barrow e o quão incrível ele é, então ela queria conhecê-lo pessoalmente. Ela tem certeza de que Barrel deve ser um excelente professor porque a habilidade de Facel com a espada é excepcional. Mas Barrow diz que o sucesso de Fácil se deve ao próprio esforço dela. Tudo que ele fez foi ensinar o básico. Barrow tem caminhado com Lucy por educação, mas ela eventualmente o leva para uma área aberta, e qualquer gamer sabe onde isso vai dar. Lucy gosta muito de sua magia, então treina todos os dias para melhorar o máximo possível. No entanto, ela não tem ninguém digno para praticar. Mas como Barrow é um mestre lendário da espada, ela acha que ele será um bom desafio para ela. Antes que Barrow possa sequer responder, ela tenta atingi-lo com uma rajada de fogo, mas ele salta para trás a tempo de desviar. Burrell preferia evitar lutar completamente, mas do jeito que Lucy está olhando para ele, não parece que ela vai deixá-lo ir até que ele lhe dê uma luta de verdade. Então ele saca sua espada e se prepara para enfrentá-la. Lucy lança uma bola de fogo maciça em Barrow. Então ele salta para fora do caminho e começa a se esquivar para evitar o ataque dela. Lucy continua lançando bolas de fogo nele, mas Barrow consegue desviar e aparar tudo o que ela dispara. Então ela decide mudar as coisas e usa magia de gelo para criar 3 bolas de gelo. Ela joga as bolas de gelo em Barrow, e apesar do tamanho delas, ele consegue facilmente cortar o gelo ao meio com um golpe de sua espada. Depois de ver o que Barrow pode fazer, Lucy fica ainda mais envolvida na luta. Mas Barrow quer terminar as coisas o mais rápido possível, então começa a correr em direção a ela. Ele não quer realmente machucá-la, então pretende apenas usar o cabo da espada para deixá-la inconsciente. Mas, quando está ao alcance para atacar, Lucy se cobre de chamas para forçar Barrow a recuar. Ela ficou preocupada por um segundo, porque sabe que seria nocauteada instantaneamente se deixasse Barrow chegar muito perto. Barrow realmente gostaria de poder usar magia também, porque é muito difícil lutar contra isso apenas com uma espada. Mas Lucy está apenas começando. Ela invoca ainda mais bolas de fogo atrás de Barrow, então ele é forçado a correr novamente. Lucy acha engraçado como Barrow está apenas correndo sem um plano. Mas essa é a primeira vez que ele enfrenta um mago, então ele não tem exatamente um livro de estratégias para isso. As bolas de fogo eventualmente param de cair, mas justo quando Barrow pensa que está seguro, Lucy solta uma bola de gelo enorme em cima dele. Ele a vê a tempo e rebate de volta para Lucy, mas ela consegue destruí-la facilmente com sua magia de fogo. Como resultado, agora há uma camada de névoa obstruindo a visão dela. Então Barrow tenta aproveitar essa abertura para atacar, mas Lucy ainda não acabou com os truques e usa magia de relâmpago para empurrá-lo para trás. Barrow ainda não conseguiu acertar um golpe sólido em Lucy. Mas ela também não conseguiu atingir Barrow, e isso está começando a frustrá-la. Ela esperava terminar isso com feitiços básicos, mas como Barrow resistiu por tanto tempo, ela decide usar sua carta na manga. Barrow percebe que ela faz uma pausa por um momento, então acha que essa pode ser sua chance de atacar. Mas um segundo depois ele congela no lugar porque Lucy acabou de invocar um buraco negro. Ele não tem certeza do que aquela coisa deve fazer, mas consegue perceber que será ruim se avançar. Então ele espera pacientemente que Lucy faça um movimento. No entanto, ela subitamente desiste e dissipa sua magia. Não há motivo para continuar a luta se Barrow consegue manter a compostura mesmo diante de um buraco negro. Então ela pede desculpas por ter exagerado e diz que podem encerrar as coisas por hoje. Barrow está apenas aliviado por não ter que lutar com ela novamente, porque é realmente estressante enfrentar alguém como Lucy. Mas, por curiosidade, ele quer saber o que teria acontecido se ela decidisse lançar o feitiço.
E Lucy explica que, em teoria, o feitiço deveria ter despedaçado o corpo de Baru. Dito isso, ela entende por que Facel admira tanto Baru, porque a maioria das pessoas que visse aquele feitiço teria desmaiado de medo imediatamente. E essa foi a primeira vez que ela encontrou um espadachim como Baru que conseguiu lutar tão bem. Dito isso, ela realmente sente muito por tê-lo forçado a um duelo do nada. Então diz a ele para ir até a instituição mágica mais tarde e que ela pessoalmente vai compensar por todo o transtorno que causou. Mais tarde naquele dia, Baru vai até o salão de treinamento como de costume para instruir os estudantes. E enquanto ele está em seu intervalo, acaba encontrando Facel no corredor. Ela está ali para entregar poções de cura mágica em nome do Instituto de Magia, e diz a Baru que ele pode ficar com uma para si. Ele tenta recusar porque poções de cura são realmente caras, mas Facel diz que essa é gratuita, como forma de desculpas pelo que aconteceu com Lucy naquela manhã. Baru ainda estava meio convencido de que Lucy era apenas uma garotinha, mas Facel explica que Lucy usa magia para se manter com aparência jovem, então ninguém realmente sabe quantos anos ela tem. Mesmo assim, Baru está surpreso que Lucy consiga colocar tanto poder em um corpo tão pequeno, porque ele realmente estava preocupado que pudesse morrer enquanto ela o atacava. Ele nunca mais quer lutar com outro mago depois do que aconteceu, mas Facel diz a ele que Lucy é um caso especial. Magos normais não conseguem lançar magia continuamente como ela, então ele provavelmente conseguiria vencer a maioria dos magos em uma luta. Justo então, Lucy aparece e diz a Baru que ele acabou de receber um pedido especial. Ele fica curioso com isso, então Lucy o leva até uma sala onde ambos se encontram com Serena. Ela diz que a Guilda dos Aventureiros gostaria de contratar Baru para organizar um treinamento especial para os novos aventureiros, em preparação para a primeira incursão em uma masmorra. Ouvir sobre os novos aventureiros faz Baru lembrar dos seus tempos de juventude, quando queria ser um aventureiro. Itens encontrados em masmorras podem ser muito valiosos. Então Baru estava ansioso para conquistar uma, mas acabou sendo espancado por monstros no seu primeiro dia, então voltou para casa e nunca tentou ser aventureiro novamente. Ele diz aos dois que acha que aventurar-se é um negócio perigoso. É exatamente por isso que eles querem que ele treine os novos aventureiros. Eles já fizeram todos os preparativos necessários e isso não vai interferir no seu trabalho como instrutor especial aqui. Então não há nada o impedindo. Mas no final das contas, Baru ainda precisa concordar em aceitar o trabalho. Então Shiriena o convida para ir até a Guilda dos Aventureiros e se encontrar com o mestre da guilda para conversar sobre o trabalho. A Guilda dos Aventureiros é ali perto. Então Shiriena leva Baru até lá imediatamente. E assim que eles chegam, entram no escritório do mestre da guilda. No entanto, para surpresa de Baru, ele encontra Lucy sentada no sofá esperando por ele. Ela ouviu falar sobre o trabalho que a Guilda dos Aventureiros ofereceu a ele. E como é boa amiga do mestre da guilda, ela correu até lá para poder encontrar Baru novamente. O mestre da guilda, Nidus, então se apresenta, e com tudo que ouviu sobre Baru tanto de Serena quanto de Lucy, ele não tem dúvidas de que escolhê-lo foi a decisão certa. Baru tenta lembrar Nidus que ainda não aceitou o trabalho, mas suas palavras são completamente ignoradas. Nidus aponta para seu assistente, Megan, e diz a Baru que ele pode discutir os detalhes do trabalho com ele. Mas antes de qualquer coisa, Megan quer esclarecer algo. Ele pergunta a Baru se ele tem alguma experiência prévia como aventureiro. E Baru responde que não. Então Megan começa a questionar se Baru é realmente adequado para treinar novos aventureiros. Baru fica muito feliz que Megan tenha dito isso, porque agora talvez ele não precise aceitar o trabalho. Mas o comentário de Megan irritou Serena e Lucy, já que ambas já haviam garantido a capacidade de Baru. Ainda assim, Megan continua duvidando dele. Com todo o respeito, Megan está apenas cuidando da segurança dos aventureiros porque tem surgido relatos de comportamentos estranhos de monstros recentemente. Nidus entende o ponto que Megan está tentando levantar. Então ele pergunta o que Baru precisaria fazer para ganhar sua aprovação. Megan diz que se Baru puder vencer um duelo contra a Rank Negra Serena, ele provará ser um instrutor qualificado. Isso parece simples o suficiente. E como Serena está de acordo com a ideia, para o desgosto de Baru, Nidus diz que organizará o duelo imediatamente. Em pouco tempo, Baru e Serena já estão no campo de treinamento e uma grande multidão já se reuniu ao redor deles. Todos estão ansiosos para ver contra quem a lendária Serena vai lutar, e Serena está igualmente empolgada para lutar contra seu mestre novamente. Quando Serena era uma garotinha, ela e seus pais estavam em uma caravana comercial. Mas no meio da jornada, eles foram atacados por uma besta que destruiu uma das carroças.
Em um esforço desesperado para salvar a filha, os pais de Serena a jogaram do penhasco próximo. Então ela foi a única a sobreviver ao incidente naquele dia. E quando finalmente acordou, encontrou Barrow em pé ao seu lado. Ele a levou de volta para casa para tratar seus ferimentos, e quando ela estava se sentindo um pouco melhor, começou a lhe fazer algumas perguntas. Ele conseguiu que ela dissesse que seu nome era Serena. Mas quando perguntou sobre os pais dela, ela começou a ter um ataque de pânico. Então Barrow disse para ela apenas descansar mais um pouco até se sentir melhor. Como Serena não tinha para onde ir, Barrow perguntou aos pais se eles estariam dispostos a deixá-la morar ali pelo menos até que pudessem encontrar um novo lar para ela, e os pais dele concordaram. Então, daquele dia em diante, Serena era praticamente parte da família. No começo, ela estava hesitante em se abrir com eles, mas uma manhã ela acabou vendo Barrow treinando com sua espada. Barrow percebeu que ela estava intrigada e perguntou se queria treinar com ele. Serena então começou a treinar com Barrow sempre que podia, e enquanto ele a ensinava o básico da esgrima, os dois criaram um forte vínculo. Como resultado, Serena se tornou mais extrovertida, e uma manhã, enquanto Barrow se preparava para começar as aulas em seu dojo, viu Serena esperando do lado de fora com a espada na mão. Então ele a convidou para participar. Serena levou seu treinamento com a espada muito a sério e teria adorado ficar com a família de Barrow para sempre. Mas eventualmente, apareceu uma família disposta a adotá-la. Então Barrow e seus pais a incentivaram a ir com eles, porque achavam que isso era o melhor para ela. Trina realmente não queria ir embora, mas ao mesmo tempo, não queria causar problemas para Barrow. Então ela agradeceu por tudo que ele havia feito por ela, e eles seguiram caminhos separados. Alguns anos depois, Serena já havia se tornado uma aventureira de rank ouro e estava em uma missão de escolta quando a caravana foi subitamente atacada por um grupo de bandidos. O líder dos bandidos era conhecido por ser um espadachim perigosamente habilidoso. Então seu companheiro de equipe a alertou para ter cuidado, mas antes que ele percebesse, Serena já havia saltado no ar para atacar os bandidos. E em pouco tempo, todos estavam inconscientes no chão. Há duas razões principais pelas quais Serena escolheu se tornar uma aventureira. A primeira porque ela quer evitar o maior número possível de tragédias para que ninguém precise passar pelo que ela passou. E em segundo lugar, ela quer colocar em prática todas as habilidades que Barrow lhe ensinou. Então, agora que ela tem a chance de enfrentar Barrow novamente após 20 anos, ela planeja mostrar a ele o quanto melhorou desde a última vez em que se viram. Barrow não está exatamente empolgado com esse duelo, mas ele pode ver o quanto Serena está animada. Então, como mestre dela, é seu dever dar uma boa luta. Quando o duelo começa, Serena avança e começa a atacar Barrow com uma enxurrada implacável de golpes de espada. Ela é incrivelmente rápida, mas Barrow ainda consegue acompanhar os ataques dela, então ela não consegue acertar um único golpe. Serena está radiante com o rumo da luta porque fazia muito tempo que ela não conseguia lutar com alguém em força total sem precisar se preocupar em machucar a pessoa. E Barrow está satisfeito ao ver o quanto Serena cresceu em força desde a última vez em que a viu. Ele pode perceber que ela treinou diligentemente sem parar para alcançar o nível de habilidade atual, mas ela ainda não é perfeita, pois ele identificou uma falha no estilo de combate dela. Os ataques dela com a mão esquerda são um pouco rígidos, então Barrow consegue enfiar sua espada no cabo da espada dela e desarmá-la. Sherbana tenta contra-atacar com sua outra espada, mas no processo, Barrow varre sua perna e aponta a espada para o pescoço dela enquanto ela está no chão. Com isso, Barrow venceu oficialmente o duelo. Então os outros descem para parabenizá-lo pela vitória. E Megan se desculpa sinceramente por ter duvidado das habilidades de Barrow. Barrow diz a ele que não há necessidade de pedir desculpas, já que é normal ser cético em relação a um professor que você nunca viu antes. Mas agora que ele está satisfeito com a habilidade de Barrow, não há nada impedindo Barrow de se tornar um instrutor especial aqui. No dia seguinte, Barrow encontra os estudantes aventureiros em frente a uma masmorra, e seus nomes são Poran, Nidri e Sarikats. Quando eles entram na masmorra, Sarikats, do relógio mágico, o avisa que há 6 monstros mais à frente. Então todos se preparam para a batalha. Barrow e Serena estão apenas ali para garantir que nada de ruim aconteça. Então eles se sentam e deixam as crianças lidarem com a luta. E quando elas enfrentam o primeiro grupo de goblins, conseguem derrotá-los em tempo recorde. O grupo continua avançando. E em pouco tempo, eles terminam de explorar a masmorra sem que nenhum incidente grave aconteça. Então todos voltam para a entrada. Assim que retornarem à cidade, o treinamento estará completo. Mas Barrow acha estranho que não havia muitos monstros na masmorra.
Nesse momento, quando Porã está prestes a sair da masmorra, o relógio mágico de Sarakates detecta algo tão poderoso que se despedaça, e Barald grita para Porã parar, mas já era tarde demais. O irmãozinho foi capturado. Porã ainda está vivo, mas está gravemente ferido e precisa de atenção médica imediata. No entanto, Barrow e Serena não poderão ajudá-lo até que tenham derrotado o monstro, e isso não será uma tarefa fácil. Esse monstro é um alvo especialmente designado chamado Enograel. E ele é tão forte que nem mesmo os melhores aventureiros teriam chance. Mas os dois não têm escolha a não ser lutar. Barrow realmente gostaria de não ter vindo nesta missão, mas pelo menos ele tem Serena com ele, e como ela é uma aventureira de rank negro, ela deve ser capaz de lidar com o grifo. E enquanto ela faz isso, Barrow planeja ir ajudar Pança. Mas quando ele estende a mão para pedir uma poção de cura, Shireen o interrompe e diz que ela vai ajudar Pança em vez disso. Barrow nem tem tempo para responder antes que o grifo de repente o ataque, então ele rola para fora do caminho e agora não tem escolha a não ser lutar. Enquanto o grifo tenta arranhá-lo, Barrow habilmente rebate seus golpes com sua espada. Quando surge uma oportunidade, ele vai direto para as pernas do grifo. Infelizmente, as escamas ao redor das pernas dele são duras como pedra, então o golpe de Barrow não causou nenhum dano. Ele basicamente está preso na defesa aqui, mas precisa fazer o seu melhor para ganhar tempo para Serena levar Pança para um lugar seguro. No entanto, enquanto ele estava verificando Serena, ele baixou a guarda por um breve momento, o que quase lhe custou a vida. Felizmente, ele conseguiu bloquear a tempo, mas ainda assim foi bastante cortado, então precisa encontrar uma forma de derrubar essa coisa antes que ela o derrube. Em situações como essa, Barrow normalmente foca seus ataques na cabeça do monstro, mas como ele pode cuspir fogo, ele nunca conseguiria se aproximar o suficiente em um ataque frontal. Em vez disso, Barrow decide atacá-lo pelo lado, mas o grifo o avista e contra-ataca com uma chicotada da cauda. Ainda assim, Barrow consegue se recuperar e corta a cauda do grifo com um único golpe. Isso enfurece o grifo, então ele dispara uma enorme bola de fogo em Barrow, que é forçado a recuar. Ele já sabia que cortar a cauda deixaria o grifo frenético, mas não esperava que ele investisse diretamente contra ele. O grifo bate com a cabeça no corpo de Barrow, mas embora tenha doído bastante, Barrow ainda está bem, então ele se reposiciona e decide apenas esperar a birra passar. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer, porque enquanto Barrow ainda está agarrado nas costas do grifo, ele decola e começa a voar direto para cima. Uma queda dessa altura seria fatal para Barrow, então ele se segura com tudo que tem. Mas isso só deixa o grifo ainda mais furioso. Eventualmente, ele retorna ao chão, então Barrow pula de suas costas, mas agora o grifo não está mais se segurando. Ele usa sua magia para aquecer o chão ao redor e transformar o solo em lava, forçando Barrow a ficar em uma pedra para evitar ser queimado vivo. Mas Barrow não é o único em perigo de queimar, porque a lava está fluindo para dentro das cavernas, e é apenas uma questão de tempo até que as crianças dentro morram com o calor. Barrow as ouve gritando por ajuda e não tem mais tempo para se preocupar com sua própria segurança, então começa a correr pela lava para atacar, e por enquanto, suas botas estão mantendo-o seguro. No entanto, enquanto ele luta contra o grifo, ainda não consegue fazer progresso contra seu corpo duro. O grifo começa a lançar mais bolas de fogo nele, então agora ele precisa correr e desviar pela lava. Como resultado de uma das explosões das bolas de fogo, Barrow é lançado no ar, mas usa isso a seu favor e apunhala o grifo no olho. O grifo grita de dor e lança Barrow para longe, e a boa notícia é que a espada de Barrow ainda está em seu olho, então ele não pode mais enxergar. Mas a má notícia é que Barrow não tem mais uma lâmina para lutar ou se defender, e o grifo parece prestes a liberar o inferno sobre ele. Nesse momento, algo chama a atenção do grifo, então ele olha para cima, e vemos Shireen pulando de um penhasco com lâminas nas mãos para acabar com o grifo. Ela se choca contra ele a toda velocidade, jogando-o no chão, e antes que o grifo pudesse reagir, ela corta seu pescoço, matando-o de uma vez por todas. Serena nota a espada quebrada de Barrow no olho do grifo e se desculpa, já que isso não teria acontecido se ela tivesse vindo ajudá-lo antes. Barrow diz que ela não precisa se preocupar com isso. Além disso, ele está muito mais preocupado com os aprendizes. Nesse momento, as crianças saem da caverna e, milagrosamente, não sofreram queimaduras graves, então tudo deu certo no final. O grupo volta para a guilda dos aventureiros para relatar o que aconteceu ao mestre da guilda, e ele fica chocado ao saber que Barrow e Serena conseguiram derrotar um monstro nomeado. Serena diz a ele que, se Barrow não tivesse graciosamente concordado em acompanhá-los na missão, ela certamente teria morrido contra o grifo. Barrow tenta mencionar que Shireen foi quem deu o golpe final,
mas ela não está interessada em receber nenhum crédito por isso. O mestre da guilda elogia Baru por ter feito um ótimo trabalho e promete recompensá-lo por isso algum dia. Mas, enquanto isso, ele pergunta a Baru se ele teria interesse em se tornar um aventureiro, mas Baru imediatamente recusa a ideia. Depois disso, ele e Serena saem, e Serena se desculpa mais uma vez porque a única razão pela qual Baru se envolveu em tudo isso foi porque ela estava se gabando da força dele para todo mundo. Baru diz a ela que não se importa, embora ainda ache que não é digno de todos os elogios que tem recebido. Mesmo assim, Serena diz a ele que ele foi realmente forte e que está feliz por ter tido a chance de lutar ao lado dele em uma batalha de vida ou morte. Baru também agradece a ela porque todas as decisões que Serena tomou foram precisas, e é por isso que todos conseguiram voltar vivos. Serena fica feliz em ouvir Baru elogiando-a, mas ela acha que não merece isso. No entanto, Baru diz a ela que ela mereceu cada elogio dele, porque ela se tornou uma aventureira incrível. No dia seguinte, Baru acorda cedo porque precisa fazer algo sobre sua espada quebrada, mas ele ainda não conhece muito a capital, então pediu a Karumi que o guiasse até uma loja de ferreiro. Ele agradece por ela ter concordado com seu pedido em tão pouco tempo, mas ela já planejava ir ao ferreiro de qualquer maneira, então isso não é problema algum. A Lucia também decidiu ir junto, mas definitivamente não porque está com ciúmes. Ela diz que está lá porque escolher uma espada é uma decisão importante e ela quer ajudar Baru a fazer a melhor escolha possível. Mas a verdade é que ela já perdeu todas as chances de sair em um encontro com Baru, então ela não pode deixar essa oportunidade escapar também. Eles eventualmente chegam ao ferreiro, e o dono sai para cumprimentar Karumi. Nesse momento ele percebe Baru, e fica chocado ao ver seu mestre ali, justamente naquele lugar. Balder costumava ser um dos alunos de Baru anos atrás, e caso você esteja se perguntando, sim, ele é mais velho que Baru. Na verdade, ele foi o aluno mais velho que Baru já treinou na época, e toda a razão pela qual ele treinou no dojo de Baru foi porque achava que seria importante saber usar uma espada se quisesse se tornar um bom ferreiro. Mesmo assim, ele sempre levou as lições de Baru a sério, e pelo que parece, ele conseguiu realizar seu sonho de se tornar um ferreiro. Já que todos estão ali, Balder pergunta o que pode fazer por eles, então Karumi fala primeiro e diz que precisa afiar sua espada curta. Balder diz que ficaria feliz em ajudar, então pede para ela mostrar a espada. Kirun entrega sua espada e Balder dá uma boa olhada nela, mas após alguns momentos ele a solta e diz que não há nada que ele possa fazer porque ela estragou a espada. Alcia acha estranho que Karumi tenha estragado sua espada, já que ela geralmente é muito precisa quando prática, mas se for esse o caso, então só há uma explicação para o estado da espada. Baru se vira para Kirumi e pergunta como ela se sente ao segurar a espada curta. Ela pensa um pouco e diz que a espada parece leve, mas assim que Baru e Balder ouvem isso, eles sabem exatamente o que está errado. Eles dizem a ela que ela não é adequada para usar a espada curta, porque se você não sente o peso da sua arma, então não será capaz de manejá-la corretamente. Dito isso, eles precisarão encontrar uma nova espada para ela, e Baru acha que uma espada grande de 2 mãos pode ser uma boa escolha. Kiri é pequena, mas também é muito forte, então ela não deve ter muito problema em lidar com o peso. Ele pede para Kirin experimentá-la, e ela é muito mais pesada do que ela está acostumada, mas não é pesada demais, então ela deve ser capaz de balançá-la com facilidade em combate. Ela decide comprá-la já que Baru foi quem recomendou, e ela gosta de como fica legal carregá-la nas costas. Agora que Karumi terminou suas compras, Baru decide começar a procurar uma nova espada para si da coleção de Balder. Mas a Lucia insiste que um espadachim do calibre dele deveria ter uma espada feita sob medida. Baru não acha que é necessário ir tão longe, já que as espadas ali deveriam ser mais do que boas o suficiente. Mas enquanto ele ainda está olhando, Serena entra carregando um enorme saco. Assim que a Lucia e Serena se encaram, elas começam a discutir porque não se suportam. Mas Baru muda de assunto e pergunta a Serena o que ela está fazendo ali. Serena explica que veio porque tem um trabalho especial que precisa que Balder faça. Ela joga seu saco no balcão e revela que é a perna do grifo que ela e Baru mataram. Ela diz a Balder que quer que ele faça uma espada longa com essa coisa. Balder fica impressionado porque é a primeira vez que alguém pede para ele fazer uma espada longa a partir do cadáver de um monstro nomeado, mas ele se pergunta por que Serena iria querer uma espada longa sendo que ela é conhecida por usar lâminas gêmeas. Ela explica que, na verdade, quer dar a espada para Baru, mas Baru não acha que merece uma espada tão luxuosa. Ele lembra Serena de que foi ela quem deu o golpe final, então ela merece ficar com a perna do monstro.
Mas ela insiste em presenteá-lo com uma espada, já que é a única forma de compensar pela espada que Baro perdeu. Balder de repente se intromete e diz para Baro apenas aceitar o presente logo, mas não porque ele está do lado da Serena. É porque ele realmente quer tentar fazer uma espada incrível com partes de um monstro nomeado. Baro eventualmente concorda em fazer uma espada com a perna do monstro, mas ele já consegue ver, pelo olhar de Balder, que ele vai tentar algo maluco. Ele lembra Balder de que só quer uma espada normal, e Balder promete não fazer nada estranho. Mas por algum motivo, Baro não confia nele. De qualquer forma, Balder diz que vai levar um tempo para completar sua obra-prima, então ele pede uma semana. E Baro não tem problema com esse prazo. Então, como todos os assuntos ali estavam resolvidos, Baro diz que é hora de irem embora. E assim que ele diz isso, Karuna se aproxima de Baro e pede um pequeno favor. Já que ela acabou de comprar uma espada nova, ela vai precisar aprender a usá-la corretamente, então ela pediu para Baro lhe dar algumas aulas particulares. Baro a informa que uma espada grande tem duas funcionalidades principais. Primeiro, você pode colocar muita força nos seus golpes, é melhor balançar lateralmente para aproveitar bem o impulso. Em segundo lugar, você pode segurar a espada pelo ricaço para facilitar a manobrabilidade. Kyuni experimenta e isso traz lembranças, porque quando ela fazia parte do dojo de Baro, passou anos aprendendo como balançar sua espada corretamente. Mais tarde naquela noite, Baro está caminhando para casa sozinho, e no caminho ele nota uma criança vindo em sua direção. Normalmente, ele não pensaria nada disso, mas quando eles passam um pelo outro, ela tenta alcançar o casaco de Baro para roubar seu dinheiro. Baro a pega no flagra e segura seu braço para que ela não possa fugir. Mas de repente, ela atinge Baro com magia de fogo para distraí-lo. O plano dela funciona, porque Baro foi forçado a soltá-la para se proteger. Ela então foge noite adentro e eventualmente entra em um prédio caindo aos pedaços com vários homens jogando dentro. Enquanto ela passa por eles, entrega todo o dinheiro que conseguiu roubar naquela noite. Mas os homens não ficam satisfeitos com o valor, então a acusam de estar relaxando. No entanto, o chefe deles intervém e manda eles ficarem quietos, porque Mui nunca faria isso de propósito. Afinal, ela sabe que haverá consequências se ela um dia for contra ele. O rosto de Mui permanece inexpressivo, mas ela sabe o quão cruel o chefe pode ser, então ela não pode continuar cometendo erros. No entanto, ela de repente percebe que cometeu um erro enorme, porque, na pressa de fugir de Baro, ela acidentalmente deixou seu anel cair no chão, e Baro acabou de encontrá-lo. No dia seguinte, dentro da arena de treinamento, Kiruni continua praticando com sua recém-adquirida espada longa, enquanto Imblelet duela com Barro do outro lado do salão. Até agora, Imblelet não conseguiu acertar nenhum golpe em Barro. Então, ao avançar para um ataque final, ele finge um golpe de cima para baixo, mas rapidamente redireciona sua lâmina para a parte média do corpo de Barro. Barro reconhece o movimento inteligente, mas ainda consegue contra-atacar perfeitamente, deixando Imblelet derrotado mais uma vez. Imblelet expressa sua gratidão pela lição e Barro o elogia por ter melhorado tanto em tão pouco tempo. A manobra foi quase impecável, mas ainda não rápida o suficiente para superar os reflexos de Barro. Nesse momento, Imblelet lança um olhar para Kiruni e comenta como foi corajoso da parte dela mudar abruptamente para uma arma completamente nova, acrescentando que ela demonstra um potencial considerável. Além disso, é crucial que a Ordem dos Cavaleiros aumente suas habilidades de combate para enfrentar o notório grupo de bandidos conhecido como a Mão Sombria do Crepúsculo. Esses ladrões têm causado grandes transtornos na capital, o que levou a Guarda Real e a Ordem dos Cavaleiros a iniciarem uma investigação. Assim que localizarem o esconderijo dos ladrões, pretendem invadi-lo imediatamente e capturar todos os membros. Como precaução, precisarão de toda a força que puderem reunir, e Kiruni possui uma força impressionante. Naturalmente, Imblelet acredita que Barro sozinho seria mais do que capaz de derrotar os ladrões do Crepúsculo, mas prefere não incomodá-lo com tarefas banais como essa. Ele assegura que a Ordem dos Cavaleiros pode lidar com a luta sozinha, o que está perfeitamente bem para Barro, já que ele não estava muito interessado em se envolver mesmo. Ele nunca lidou com criminosos como esses antes e não pretende começar agora. Mas então se lembra do anel que obteve do batedor de carteiras no dia anterior e se pergunta se ele poderia ser útil na investigação. No entanto, no momento em que Kiruni vê o anel em sua mão, ela presume imediatamente que Barro está planejando dá-lo a alguém, e Imblelet parece concordar.
Antes que Barro possa corrigi-los, Kiruni comenta, provocando, que ele talvez devesse escolher um anel maior se estiver planejando propor para Lucia, já que esse parece minúsculo e provavelmente só cabe no dedo de uma criança. Barro fica completamente confuso sobre como chegaram a essa conclusão absurda, mas finalmente consegue falar e esclarecer que o anel não é um presente. Ele explica que ontem foi alvo de uma ladra, mas conseguiu agarrar o pulso dela antes que ela pegasse alguma coisa. Mesmo assim, ela conseguiu escapar ao pegá-lo de surpresa com magia de fogo. Kiruni acha a situação toda estranha, porque se a garota realmente fosse capaz de usar magia, não teria razão para recorrer a furtos. A magia é uma habilidade extremamente rara, então qualquer um capaz de conjurar feitiços pode se inscrever gratuitamente no Instituto de Magia, onde todos os custos de vida são cobertos. Imblelet especula que talvez a garota estivesse usando algum acessório encantado para produzir o fogo, mas de qualquer forma, ele pergunta a Barro o que pretende fazer com o anel. Barro responde que não tem interesse em ficar com ele e, como provavelmente se trata de propriedade roubada, prefere devolvê-lo ao verdadeiro dono. Se for esse o caso, aconselha a deixar o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros. E é exatamente isso que Barro faz. Agora que o assunto do anel está resolvido, Barro não planeja se envolver mais. Afinal, ele não perdeu nada para a ladra e certamente não está interessado em persegui-la. No entanto, de alguma forma, a expressão que ela tinha quando foi pega continua a incomodá-lo. Enquanto caminha pela cidade mais tarde, Barro decide procurar opções de moradia locais, já que não pode realisticamente viver para sempre em uma estalagem. Mas os preços quase o fazem desmaiar de susto. Tecnicamente, ele pode pagar com o salário fornecido pela Ordem dos Magos, mas ainda é muito dinheiro para gastar. Nesse momento, ele nota uma garota parada atrás dele, aparentemente procurando por algo. Então se aproxima para ver se ela precisa de ajuda, mas assim que consegue ver melhor o rosto dela, ele a reconhece imediatamente como a garota que tentou roubá-lo na noite anterior. Ele pergunta se ela está procurando por um certo anel, mas assim que ela ouve a menção, ataca-o imediatamente, achando que ele o roubou. Barro rapidamente pede para ela se acalmar, pois prefere não causar um escândalo público. Primeiro, ele explica que deixou o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros, ou seja, não está mais com ele. E a garota claramente não pode simplesmente entrar na sede da Ordem para recuperá-lo. Em segundo lugar, Barro questiona se ela realmente roubou o anel, pois é estranho ela passar por tanto trabalho para recuperá-lo, a menos que ele tenha algum valor pessoal. Ela afirma com firmeza que não roubou o anel, e isso é o suficiente para Barro. Então, ele instrui que ela o acompanhe para que ele possa ajudá-la a recuperá-lo. Mui inicialmente hesita em acompanhá-lo, mas ele aponta que seria difícil para ela provar a posse do anel por conta própria. Mas se Barro testemunhar a favor dela, recuperar o anel não deverá levar muito tempo. Mui concorda relutantemente em segui-lo, embora deixe claro que está longe de estar satisfeita com o arranjo. Quando chegam à sede da Ordem dos Cavaleiros, Barro recupera o anel, mas antes de entregá-lo a Mui, diz que quer conversar com ela brevemente. Nesse momento, a Lúcia sai do prédio e, ao ver Barro discutindo com Mui, assume de imediato que a garota deve ser alguma filha secreta que ele estava escondendo. Barro nega imediatamente essa alegação. Todos entram, e Barro tem a chance de explicar toda a situação para Lúcia. Quando ela entende o que está acontecendo, pergunta a Barro como ele prefere lidar com Mui. Normalmente, como cavaleira, Lúcia seria responsável por prender Mui por furto, mas Barro prefere não colocá-la em apuros. Ele então pergunta diretamente a Mui se ela vai parar de roubar se ele deixá-la ir embora. Mas, em vez de responder à pergunta, ela apenas exige que ele devolva o anel. É óbvio que ela não tem a menor intenção de parar de roubar, mas sua relutância em mentir sobre isso convence Barro de que, no fundo, ela é uma criança honesta. A Lúcia então se lembra de ter ouvido que Mui usou magia contra Barro e pergunta se ela usou algum item mágico ou se a magia era inata. Mui responde que lançou o feitiço por conta própria. A Lúcia explica que, se ela realmente possui talento mágico, Kingman se responsabilizaria por seu bem-estar, o que significa que ela não precisaria mais roubar. Mui começa a se abrir aos poucos, eventualmente revelando que não pode parar de furtar porque precisa urgentemente de 5 milhões de DOC. Seu chefe prometeu que, se ela entregasse exatamente essa quantia, ele usaria magia para ressuscitar sua irmã. Mas como ela não tem tempo suficiente para ganhar essa quantia de forma legal, recorreu ao crime. Barro percebe imediatamente que o chefe de Mui está enganando-a, pois sabe que a ressurreição simplesmente não é possível, embora saiba também que ela jamais acreditaria se ele dissesse isso. Nesse momento, a Lúcia decide sair temporariamente,
dizendo que há algo importante que precisa verificar. Enquanto isso, Barro e Mui permanecem sozinhos. Barro pergunta gentilmente se ela gostaria de alguns biscoitos, e embora Mui recuse, é óbvio que está com fome. Então ele pensa em outra alternativa. Ele se afasta brevemente e retorna com um pão para Mui. No instante em que ela o recebe, começa a devorá-lo vorazmente. Observando-a comer, Barro se sente aliviado por tê-la encontrado naquele dia, pois estava preocupado desde que viu a tristeza em seus olhos no dia anterior. Assim, poder ajudá-la, mesmo que um pouco, o deixa satisfeito. Com isso resolvido, ele decide que já a reteve por tempo suficiente e devolve o anel a ela. Agora que recuperou o que veio buscar, Mui anuncia que vai embora. Mas antes que possa sair, Lúcia entra subitamente. Após ser informada pela Lúcia sobre o talento mágico de Mui, Lucy se apresenta como líder da corporação mágica e convida Mui a se matricular no Instituto Mágico, enfatizando que estão sempre abertos a novos usuários de magia. Mesmo assim, Mui recusa a oferta, explicando que frequentar o instituto não vai ajudá-la a conseguir os 5 milhões de DOC que precisa. Lúcia pergunta o motivo de ela precisar de uma quantia tão absurda, levando Mui a revelar que pretende pagar um mago para ressuscitar sua irmã morta. No momento em que Mui diz isso, Lúcia imediatamente informa que está sendo enganada, já que magia de ressurreição simplesmente não existe. Apesar das palavras de Lúcia, Mui insiste teimosamente que sua irmã realmente pode ser trazida de volta, porque ela mesma viu isso acontecer, ou pelo menos é o que acredita ter visto. Na realidade, como se vê em suas memórias, o suposto mago apenas moveu ligeiramente o corpo da irmã. Tomada pela dor, Mui acreditou imediatamente que ele possuía o poder de ressuscitá-la. O mago então afirmou que seriam necessários 5 milhões de DOC para completar a ressurreição. E desde então, Mui passou a roubar para acumular essa quantia. Lu sente compaixão por Mui ter caído numa armadilha tão cruel, mas reforça com firmeza que magia de ressurreição não existe. Mui, furiosa, acusa Lucy de estar mentindo, mas ela esclarece que é uma maga extremamente respeitada que estuda magia há centenas de anos. Portanto, se tal magia realmente existisse, ela certamente saberia disso muito antes de qualquer charlatão aleatório. Nesse ponto, Mui começa a perceber que talvez tenha sido mesmo enganada, e Lucy pede o nome do mago responsável por toda essa situação. Mui, desconfiada, pergunta por que Lucy quer saber. Lucy responde calmamente que pretende confrontar o mago diretamente para verificar se ele realmente é capaz de realizar magia de ressurreição ou se está apenas mentindo. No improvável caso de ele estar dizendo a verdade, Lucy promete pagar pessoalmente os 5 milhões de DOC necessários para ressuscitar a irmã de Mui. No entanto, se o homem estiver mentindo, então ele desonrou a memória da irmã de Mui, algo que Lucy se recusa absolutamente a perdoar. Mui revela a contragosto que o nome do mago é Vilig, o mesmo do infame líder dos ladrões do crepúsculo. Lucy então pede que Mui a leve imediatamente até ele. A Lúcia se oferece para ir junto, mas sua presença como cavaleira chamaria muita atenção. Então ela pede a Barro que os acompanhe. Pouco depois, eles chegam à entrada do esconderijo de Vilig, e Barro se surpreende ao ver que o covil dos ladrões fica logo ao lado de uma rua movimentada. Barro começa a se arrepender de não ter trazido uma espada de verdade para o confronto, mas Lucy o tranquiliza dizendo que, dadas as habilidades dele, uma espada de madeira deve ser mais do que suficiente contra bandidos comuns. Sem motivos para adiar mais, Lucy arromba a porta da frente com um feitiço, chamando imediatamente a atenção de vários ladrões. Um deles tenta agarrar Lucy de maneira lasciva, mas ela não perde tempo com pervertidos e o lança longe com facilidade. Em seguida, instrui Barro a cuidar do restante enquanto ela enfrenta Vilig pessoalmente. Os ladrões então notam Mui atrás de Barro e a reconhecem como a traidora que revelou a localização deles, fazendo um deles avançar contra ela com agressividade. No entanto, Barro acerta rapidamente na garganta com sua espada de madeira. Apesar de não ser uma arma letal, um golpe na garganta ainda dói para valer, o que faz os outros pensarem 2 vezes antes de avançarem. Enquanto Barro enfrenta os inimigos no andar de cima, Lucy desce ao porão para confrontar Vilig. Assim que a vê, ele utiliza um acessório mágico para lançar projéteis de gelo contra ela. Mas Lucy é uma maga extremamente habilidosa, então um ataque simples como aquele não poderia detê-la. Ela derrete o gelo com facilidade, mas Vilig rapidamente puxa outro acessório mágico e usa telecinesia para levantar Lucy no ar. Ela percebe imediatamente que foi assim que ele enganou Mui. Ita admite abertamente que usou telecinesia para manipular o cadáver da irmã dela e fingiu que era necromancias, zombando de como Mui havia sido ingênua ao acreditar genuinamente que ele possuía poderes de ressurreição.
Em seguida, ele forma uma bola de fogo com a intenção de eliminar Lucy de uma vez por todas, mas a paciência de Lucy já havia se esgotado completamente. Então ela rapidamente lança um feitiço de vento diretamente em Viligit, nocauteando-o com a força do impacto. Enquanto isso, no andar de cima, Barandidos, mas um deles se levantou cambaleando e começou a chamar Mui de criança ingrata, apesar de tudo que Twilig supostamente havia feito por ela. Esse insulto deixou o Barro furioso. Então ele acertou o homem na garganta novamente, derrubando-o no chão. Pouco depois, Lucy subiu do porão arrastando o corpo inconsciente de Twilig e exigiu que ele contasse a verdade para Mui, a menos que quisesse ser atingido por magia de vento outra vez. Twilig, relutante, admite a Mui que havia mentido o tempo todo sobre a magia de ressurreição, deixando Mui absolutamente devastada ao perceber que sua irmã estava realmente morta para sempre. Agora que todos os ladrões haviam sido neutralizados, Lucy anuncia que irá chamar a Ordem dos Cavaleiros para prender Twilig e sua gangue. Um tempo depois, todos os bandidos capturados são carregados em uma carroça para serem levados à prisão. Alice agradece a Barro e Lucy por sua valiosa ajuda. No entanto, ainda há muita investigação a ser feita. Por que aqueles acessórios mágicos que Trígito usava eram poderosos demais para alguém como ele conseguir sozinho? Isso implica que há outra pessoa manipulando os acontecimentos por trás das cortinas, e eles precisam descobrir exatamente quem é essa pessoa. Enquanto Twilig e o restante dos bandidos eram levados embora, um homem desconhecido observava em silêncio das sombras. A figura encapuzada então estende a mão em direção à carroça e, de repente, o corpo de Twilig começa a brilhar por dentro, momentos antes de sofrer uma morte agonizante. Mais tarde, o homem encapuzado relata ao seu superior que Twilig foi silenciado com sucesso, graças ao dispositivo mágico implantado nele, eliminando qualquer possibilidade de que seus planos fossem revelados. O Papa ficou satisfeito com a notícia, já que planejava usar os cadáveres reunidos por Twilig para criar sua própria versão de um milagre. E ele não pretendia deixar nada atrapalhar suas ambições. No dia seguinte, depois que Barro termina o treinamento com os cavaleiros, a Luia se aproxima dele e sussurra que precisam conversar em particular. Ela o leva para seu escritório e revela que o mago chamado Twilig morreu enquanto era levado para a prisão. Eles encontraram restos de um dispositivo mágico dentro dele que causou uma explosão. Atualmente, os cavaleiros estão investigando o caso com a ajuda do núcleo mágico. Barro fica surpreso e descobre que o subordinado de Twilig não sabia nada sobre o paradeiro dos corpos preservados. Ele acha isso extremamente suspeito e agora tem certeza de que Lucy estava certa ao dizer que alguém estava controlando Twilig como uma marionete. Em seguida, Barro, junto com Curuni e o mestre ferreiro, termina de forjar uma espada para ele, usando a perna do grifo. Barro fica impressionado com a espada, mas acha que pode ser demais para um velho comum como ele. No entanto, Curuni o anima dizendo que será perfeita para ele e que está empolgada para ver como ela se sai. Barro diz que vão testá-la assim que chegarem ao campo de treinamento. Mas, ao saírem da loja, encontram Lucy esperando por eles. Ela diz que precisa falar com Barro em particular e avisa Curuni que o teste da espada será adiado. Lucy então leva Barro para sua enorme mansão, onde ele pergunta sobre notícias de Mui. Lucy diz que está tentando convencê-la a entrar na academia de magia, mas não é uma tarefa fácil. Ao entrarem, Barro vê um rosto desconhecido, e Lucy o apresenta como Ibrói, um sacerdote da Igreja dos 100. Barro sabe que essa igreja é uma religião fundada por uma nação vizinha e se pergunta o que um sacerdote está fazendo ali. Lucy explica que todas as ferramentas mágicas que Twilig usava foram feitas na nação de Sin, e Ibrói acrescenta que quem as entregou a Twilig foi o bispo Rivius, que também o fazia coletar corpos em troca dos itens mágicos. Agora está claro que Twilig trabalhava para ele o tempo todo. Barro não entende por que um bispo precisaria de corpos, e Ibrói explica que é para o milagre de Sin. Lucy acrescenta que em Sin chamam a magia de milagre. Ibrói diz que o maior de todos é a ressurreição dos mortos, embora se acredite que apenas o Deus deles a tenha realizado. Ibrói conta que o bispo Rivius está pesquisando esse milagre usando os cadáveres. Mas impedi-lo não é simples, pois ele está no reino atual. Lucy diz que a Ordem dos Cavaleiros o convocou como testemunha para um julgamento no dia seguinte. Ela espera que ele coopere pacificamente, pois, se fugir para seu país, eles não poderão fazer nada sem causar tensão entre as nações. Barro tem um mau pressentimento, e Ibrói confirma ao dizer que, se Rivius tentar fugir, ele mesmo deve capturá-lo. Lucy explica que, se os cavaleiros ou o corpo mágico agirem, pode gerar um incidente internacional. Mas Barro é praticamente um freelancer, então pode prender o bispo sem grandes complicações.
Ela diz que a Luia também aprovou a missão, e Barro percebe que não tem escolha. Ele pensa que, ao prender Reviews, talvez consigam recuperar o corpo da irmã mais velha de Mui, o que traria algum alívio à garota. Ele aceita a missão, e Lucy o acompanha até a saída. Quando abrem a porta, encontram Mui voltando das compras com uma empregada. O clima fica estranho entre ela e Barro, mas ele comenta que parece que Lucy está cuidando bem dela. Mui se irrita e pergunta por que estão sendo tão gentis com ela, se até poucos dias era considerada criminosa. Ela quer saber por que se importam tanto, e Barro percebe que ela está confusa com todas as mudanças repentinas em sua vida. Ele diz que ela não precisa se preocupar com isso, pois ainda é uma criança, e é dever dos adultos cuidar das crianças. Ele aconselha que aceite a bondade das pessoas ao seu redor, pois ninguém vai machucá-la ou se aproveitar dela. Mas Mui ainda tem dificuldades para aceitar isso. Barro diz que, se ela se sentir mal por receber tanto, pode retribuir no futuro comprando um jantar para ele quando crescer. Ele tenta acariciar sua cabeça, mas ela afasta sua mão, ainda não se sentindo à vontade com demonstrações de afeto. Barro decide deixá-la no seu tempo e parte da mansão para se preparar para a missão. Naquela noite, Barro vai à filial local da igreja de Sen e encontra o bispo Reviews arrumando suas coisas para fugir do país. Ele decide invadir a igreja e prendê-lo imediatamente, mas o capitão da guarda do bispo impede. Barro tenta resolver de forma pacífica, dizendo que Reviews foi convocado pela Ordem dos Cavaleiros e deveria permanecer no país. Mas o capitão afirma que o bispo não precisa seguir as regras deles. Nesse momento, mais guardas aparecem e o capitão autoriza o uso de milagres. Ao sair, os 3 guardas sacam suas espadas e usam magia para aumentar suas habilidades físicas, algo que Barro desconhece completamente, pois nunca tinha visto esse tipo de magia antes. Os 3 guardas o atacam com grande velocidade e ele tem dificuldade para parar todos os golpes ao mesmo tempo. Percebe que precisa dar tudo de si se quiser vencer essa luta. Então, para de se conter. Quando um dos guardas avança, ele desvia para o lado e corta o estômago do inimigo com sua nova espada, impressionado com o fio da lâmina. Logo em seguida, os outros 2 guardas o atacam juntos. Subitamente, mais guardas aparecem do outro lado e Barro percebe que está em apuros. Felizmente, reforços chegam a seu lado e os inimigos são atingidos por um feitiço mágico que os desarma. Face, a espadachim mágico e Kuruni estão ali para apoiá-lo. Ele pergunta: "O que diabos vocês estão fazendo aqui?" Eles dizem que estavam apenas passando, mas ele tem certeza de que é só uma desculpa. De qualquer forma, ele se sente grato, pois com a ajuda deles consegue derrotar os inimigos. Um dos guardas o ataca, mas ao bloquear o golpe, a magia de encantamento físico que o fortalecia se desfaz e ele cai no chão. Barro o imobiliza por segurança e, ao mesmo tempo, os outros guardas sofrem destino parecido. Logo mais guardas chegam correndo, e as garotas pedem para Barro deixá-las lidar com a situação. Ele agradece e corre em direção à igreja, onde o bispo e o capitão da guarda o aguardam. Enquanto o capitão o cobre, o bispo Reviews usa seu poder para despertar os mortos dos caixões. Um a um, eles se erguem e cercam Barro. Mui, a irmã da garota, também está entre eles. Cercado por zumbis, o bispo e seu guarda deixam o local. Barro amaldiçoa o bispo, dizendo que aquilo é o oposto de um milagre. Ele pensa se deve lutar contra os mortos-vivos quando, de repente, um deles o ataca pelas costas. Ele o empurra, mas o zumbi agarra seus pés enquanto os outros se aproximam. Barro decapita o zumbi, que explode em chamas azuis e desaparece. Agora que conhece sua fraqueza, Barro elimina os demais com facilidade, mas ao se deparar com a irmã de Mui, hesita. Então toma uma decisão, vira-se de repente, a abraça e se desculpa antes de cortar sua cabeça. Ela também desaparece em chamas azuis. Barro fica com os olhos marejados, pois agora Mui jamais terá o encerramento emocional que merecia. Enquanto ele lamenta a garota, o capitão da guarda surge e ativa o encantamento físico em si mesmo. Ele parte para cima de Barro sem dar tempo para reagir. Por sorte, Barro consegue bloquear o primeiro ataque, mas tem dificuldade com os seguintes, pois o inimigo é mais forte que qualquer um que já enfrentou. De repente, o capitão perfura o braço de Barro, que recorda. Mesmo ferido, ele decide ensinar uma lição a esse homem que brinca com a vida dos outros. Avança contra ele, desvia do ataque e corta seu braço. O capitão da guarda fica chocado por alguém conseguir feri-lo mesmo com um aumento de poder. Então decide usar tudo que tem, esfaqueia a si mesmo com uma adaga mágica, aumentando ainda mais sua força. Ele lança um ataque brutal contra Barro, que sofre bastante porque não consegue bloquear tudo. Apesar disso, ele não recua. Mantém a calma e espera pelo próximo ataque.
Quando o capitão avança de novo, Baro se aproxima, desvia por pouco da espada e corta seu braço por trás. O capitão se vira, mas Baro aproveita o movimento e o atinge no peito. Ele cai no chão, sangrando muito, mas ainda se levanta para atacar mais uma vez. Porém, ao ultrapassar seus limites, seu corpo começa a sangrar completamente. Mesmo assim, ele avança como um maníaco, dizendo que, se for preciso se sacrificar por um milagre, ele o fará. Ele ergue a espada uma última vez, mas não consegue nem desferir o golpe e desaba no chão. Baro fica perplexo e pergunta por que ele foi tão longe. O homem apenas responde que Baro jamais entenderia, e então atinge 0 de HP, finalmente morrendo. Baro sai da igreja e vê que Keren e Face já prenderam o bispo. Ele os agradece e se vira para Rivius, dizendo que ele pagará por seus atos profanos. Rivius, no entanto, não se importa e declara que o reino de Sen está condenado até que a igreja consiga mais poder. Como devoto de seu Deus, ele fará de tudo para desbloquear mais milagres. Baro fica pasmo com os delírios do velho, mas sua missão está oficialmente encerrada. No dia seguinte, ele relata tudo a Lucy, que o elogia, embora ele ainda esteja deprimido por não ter conseguido ajudar Mui. Lucy manda parar de lamentar e segui-la, pois preparou uma boa recompensa por ele ter cumprido a missão. Leva Baro até uma bela casa em um lugar agradável e diz que ele pode ficar com ela como recompensa. Baro fica surpreso, mas como já estava pensando em comprar uma casa, aceita com satisfação. Ao abrir a porta, tem outra surpresa, vê Mui limpando o chão. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e Lucy responde que ela vai morar ali de agora em diante. Sem entender, ele escuta a explicação. Mui vai se matricular na academia de magia, mas precisa da permissão de um responsável. E Lucy decidiu nomear Baro como tal. Ela diz que faz todo sentido eles morarem juntos e pede que Mui confie nele, pois ele é um adulto que realmente se importa. Mui ouve tudo em silêncio e então abre a porta de um dos quartos, dizendo que quer aquele. Já se passaram 5 dias desde que Bar se mudou para sua nova casa, e embora esteja muito feliz por finalmente ter uma casa com jardim e água encanada, ele ainda está se acostumando a viver ali. Além disso, agora ele tem a responsabilidade de cuidar sozinho de uma adolescente. Mui então desce para o café da manhã, e Barro pergunta se ela gostou da comida que ele preparou, mas tudo que ela responde é que está tudo bem, desde que seja comestível. Mudando de assunto, Bar se oferece para cuidar da roupa suja dela do dia anterior, mas ela insiste em lavar sozinha, o que seria aceitável, exceto pelo fato de que, da última vez que ele deixou por conta dela, Mui apenas jogou água em cima das roupas e achou que estava tudo resolvido. Segue-se um silêncio constrangedor por alguns segundos, até que Mui finalmente fala alguma coisa. Mas não é para puxar conversa, ela só está pedindo permissão para usar o banheiro. Barro lembra ela que aquela também é sua casa, então não há necessidade de pedir permissão para coisas assim. Mui diz que entendeu e promete que não vai mais pedir permissão, mas, pelo tom dela, Baru tem a sensação de que isso ainda pode virar um problema mais tarde. Baru já trabalhou com muitos adolescentes da idade de Mui antes, mas cuidar de um é uma situação completamente diferente. Vai ser difícil viverem juntos se ela continuar sempre tão na defensiva, então ele precisa encontrar uma maneira de se aproximar dela. Ele se lembra de que Karumi e Facel adoram os petinhos do mercado, então compra para Mui e pergunta se ela gosta. Ela responde que sim, mas sua expressão não demonstra muito entusiasmo. Como parte de seu plano de se conectar mais com Mui, Bar sugere que eles vão juntos ao teatro assistir a uma peça. Ele pergunta se ela gostaria de ir com ele, e ela aceita. Os dois assistem à apresentação e depois conversam um pouco sobre o espetáculo, o que já é um bom primeiro passo em direção a um vínculo. Na manhã seguinte, Mui sai para seu primeiro dia de aula, e Barro a acompanha para demonstrar apoio. Ela diz que não é necessário, mas Bar insiste que, como seu guardião, ele precisa pelo menos visitar a escola uma vez, embora não esteja particularmente interessado no Instituto de Magia. Logo eles chegam à entrada do instituto, que é bem maior do que Barro imaginava, então talvez leve um tempo até descobrirem para onde ir. Nesse momento, uma mulher se aproxima e pergunta se eles são a nova aluna transferida e seu guardião. Barro confirma que sim, e a mulher se apresenta como Kanara, explicando que é uma das professoras do Instituto de Magia. Ela se oferece para mostrar o local, e Barro agradece pela ajuda, já que estava completamente perdido. Enquanto caminham pelos corredores, Kanara pergunta quem recomendou Mui Barro ao instituto, e Barro diz que foi Lucy. Kanara fica surpresa ao ouvir que foi a própria diretora do instituto quem os convidou. Com esse tipo de recomendação, Mui não precisa fazer o teste de aptidão e pode se matricular imediatamente.
Kanara então pergunta se Mui já escolheu sua especialização mágica, mas nem ela nem Barro sabiam que isso era uma exigência. Kanara explica que a magia possui diversos sistemas e que a maioria dos magos tem áreas em que são melhores ou piores, então Mui precisa escolher uma para se especializar. Mui responde que a única coisa que consegue fazer é criar chamas, então Kanara sugere que magia ofensiva pode ser a mais adequada para ela. Embora Barro ainda não entenda totalmente o que isso significa, Kanara continua explicando que a magia se divide em 5 categorias: ofensiva, defensiva, cura, aprimoramento e magia utilitária. Como produzir chamas é classificado como magia ofensiva, por isso Kanara fez a sugestão. Com a especialização de Mui decidida, Kanara pergunta se ela prefere morar nos dormitórios da escola. Nem Barro nem Mui sabiam que havia dormitórios, então Kanara se oferece para mostrar, e eles aceitam. Kanara guia Barro e Mui pelos dormitórios femininos, e o lugar é enorme. Há um refeitório que serve 3 refeições por dia, banhos e quartos individuais mobiliados para cada aluna. Mui parece gostar muito do dormitório, e até Barro acha o lugar impressionante. No entanto, ele se preocupa com a possibilidade de Mui ter dificuldades para se enturmar com as outras alunas. Ela ainda age de forma distante e fria sempre que ele tenta conversar, por isso Barro acha que talvez seja melhor que ela continue morando em casa por mais algum tempo. Contudo, de repente ele se dá conta de que talvez ela esteja agindo assim porque ele é um homem mais velho, e que talvez ela consiga se relacionar melhor com pessoas de sua própria idade. Enquanto voltam para casa, eles passam por uma lanchonete de salsichas que está fazendo uma promoção. Barro pergunta se Mui gostaria de almoçar ali. Mui não se opõe, mas quando entram, o lugar está lotado de fãs de salsicha e não há espaço para sentar. Justo quando Barro considera ir embora, alguém o chama. Ele olha ao redor e vê Shiriena acenando para ele. Ela diz que ele pode sentar em sua mesa, e Barro aceita o convite. Eles se juntam a Shiriena. Enquanto estão ali, Barro aproveita para agradecê-la mais uma vez pela nova espada, que o ajudou muito recentemente. Shiriena diz que não foi nada demais, mas fica curiosa sobre a garota que o acompanha, então pergunta quem ela é. Barro responde que é uma situação complicada, mas, resumidamente, Mui agora é sua filha e está morando com ele. Shiriena quase cospe a bebida ao ouvir isso, mas logo se recompõe e pede desculpas pela reação. Nesse momento, a comida chega, e, enquanto comem, Barro pergunta o que Shiriena tem feito ultimamente. Ela explica que tem ocorrido muitas caçadas a monstros perto da capital nos últimos dias, principalmente porque uma delegação de Sefenite virá visitar em breve. Barro não fazia ideia disso, mas aparentemente há uma reunião anual entre as nações aliadas, e a guilda é obrigada a limpar a área de todos os monstros nas redondezas para garantir a segurança da delegação. Depois de terminarem a refeição e saírem para o lado de fora, Barro diz para Mui ir na frente, já que ele precisa passar na ordem dos cavaleiros. Mas antes de ir, ele menciona para Shiriena que Mui acabou de se matricular no Instituto de Magia e pede que ela diga algumas palavras de incentivo. Shiriena fica surpresa ao saber que Mui tem habilidades mágicas e se aproxima, dizendo que ela precisa se esforçar bastante, pois os outros alunos do instituto são muito competitivos. E agora que Barro é seu guardião, ela não pode ficar para trás. Mui responde casualmente que já sabe o quão forte Barro é, mesmo sendo um velho. Mas ao ouvir Mui chamar Barro de velho, Shiriena se irrita. Está prestes a explodir, mas Barro intervém a tempo de acalmá-la antes que ela diga algo ofensivo. Shiriena se desculpa pelo descontrole, mas quer que Mui entenda o quanto Barro é incrível. Mui admite silenciosamente que já sabe disso. Depois, Mui se despede e vai para casa, deixando Barro um pouco surpreso, pois parecia que ela havia se afeiçoado um pouco a Shiriena durante a conversa. Shiriena comenta que acredita que Mui tem potencial, embora ainda esteja sem polimento. Ela é direta, por isso, tem um futuro promissor. Barro fica feliz em ouvir isso, mas para que Mui possa se desenvolver corretamente, ela precisa do ambiente ideal. E ele ainda não sabe se é melhor ela continuar morando com ele ou se mudar para os dormitórios. No pátio de treinamento, Barro conversa com a Lucy sobre Mui e pergunta se seria melhor ela ficar nos dormitórios da escola ou continuar morando com ele. A Lucy quase surta ao ouvir que Mui tem estado na casa de Barro, principalmente porque ninguém contou a ela. Mas esse não é o ponto agora. Kiruni então se aproxima e diz que os dormitórios são ótimos, porque não há necessidade de deslocamento e ainda oferecem comida gratuita todos os dias. Barro já conhece todas essas vantagens, mas ainda se preocupa que Mui possa ter dificuldades para se adaptar a viver com outras pessoas. Então Kiruni entra na conversa e diz que a única maneira de ela se acostumar com pessoas novas é convivendo com elas.
A Lucy também opina e insiste que Mui deve ir para os dormitórios, mas não porque pensou muito nisso, ela simplesmente não gosta da ideia de Mui continuar na casa de Barro. Naquela noite, Barro vai ao escritório de Lucy para ouvir sua opinião sobre o assunto. E logicamente, Lucy concorda que os dormitórios fazem sentido, embora tenha certeza de que Barro tem seus motivos para se preocupar tanto. Nesse momento, Facel entra para entregar um relatório para Lucy. Já que está ali, Lucy decide perguntar também a opinião dela sobre os dormitórios. Facel diz que não há absolutamente nenhuma razão para não ficar nos dormitórios, pela praticidade, mas está curiosa sobre por que Lucy e Barro estão discutindo isso agora. Lucy lembra Facel sobre Mui, a garota que em breve entrará no Instituto de Magia. Facel se recorda dela, já que talvez venha a ser sua instrutora. Barro fica confuso e pergunta o que ela quer dizer. Lucy explica que o instituto está atualmente com falta de professores, então Facel foi nomeada instrutora, graças ao seu talento excepcional. Facel fica bastante satisfeita consigo mesma, e Barro sente orgulho de quão impressionante ela é, mas ainda precisa resolver sua questão com Mui. De repente, Barro se levanta e sai, pois tem muito em que pensar. Ele tem se esforçado ao máximo para dar uma boa vida a Mui como seu guardião, e ficou feliz quando ela decidiu morar com ele. Mas também percebeu o quanto ela ficou empolgada ao ver os dormitórios, então entende qual é a escolha certa. Pouco depois, Barro retorna para casa com uma sacola de compras, e no momento em que a coloca no chão, Mui pergunta se ele pode ajudá-la com algo. Ela tem escutado um barulho estranho vindo da comoda já faz um tempo e não consegue descobrir o que é. Barro decide verificar. Se abaixa para escutar atentamente e há mesmo um som vindo dali. Ele levanta a comoda e a move para o lado para ver o que está causando o barulho. Surpreendentemente, ele descobre um buraco na parede. Alguns momentos depois, alguns ratos disparam dali. Nevi não se incomoda muito, já que conviveu com ratos a vida toda, mas Barro, por outro lado, entra imediatamente em modo de combate, decidido a acabar com os ratos. Ele consegue expulsar um para fora, mas os outros dois são espertos e correm para debaixo da mesa, tornando impossível para Barro acertá-los com a vassoura. Rapidamente, Barro improvisa, tirando a camisa para tentar capturá-los, mas os ratos conseguem desviar de todos os seus ataques. Eventualmente, Barro perde a paciência e vira a mesa inteira, esmagando um dos ratos embaixo dela, restando apenas mais um para lidar. Ele o persegue até o banheiro, onde o rato começa a correr em volta da banheira, forçando Barro a tentar pegá-lo com as mãos nuas. Se fosse um humano, Barro o pegaria facilmente, mas como é um rato, ele não consegue prever seus movimentos e continua errando. O rato evita com facilidade e até escala seu braço para escapar, mas justo quando está prestes a fugir, Mui bloqueia o caminho criando uma pequena chama. Isso assusta o rato o suficiente para fazê-lo recuar, e essa breve hesitação é o que Barro precisa para pegá-lo no ar. Agora, o último rato foi capturado com sucesso, e Barro fica impressionado que Mui tenha ajudado mesmo não se incomodando com ratos. Depois disso, Barro pega um repelente emprestado de um vizinho para evitar que os ratos voltem, e então volta para a cozinha para começar a preparar o jantar. Ele começa a perceber que talvez Mui não seja tão distante quanto ele pensava inicialmente. Ela pediu ajuda a ele quando ouviu um barulho e até ajudou a capturar o rato, mesmo tendo dito antes que isso não importava. Se ela é capaz de cooperar dessa forma, talvez ele não precise se preocupar com sua adaptação à vida no dormitório. Nesse momento, Mui entra na cozinha, e Barro informa que o jantar ainda vai demorar um pouco. Mas então, inesperadamente, Mui oferece para ajudar Barro a preparar a refeição, o que o deixa feliz, pois significa que ela está começando a se sentir confortável perto dele. Pouco tempo depois, Mui e Barro se sentam para jantar, e Barro agradece pela ajuda. Ela diz que não foi nada, mas que pretende melhorar suas habilidades culinárias para poder preparar o jantar sozinha em breve. Barro fica um pouco confuso, já que o dormitório da escola fornece todas as refeições, mas Mui diz que não quer se mudar para os dormitórios. Ela prefere continuar morando com Barro e ir de casa até a escola todos os dias. Barro tenta convencê-la de que seria mais prático morar no dormitório, mas Mui já tomou sua decisão. Barro a trata com tanta gentileza que ela quer retribuir de alguma forma, então pretende ajudá-lo sempre que puder. Barro fica sinceramente comovido ao perceber o quanto Mui o valoriza, e por isso concorda em deixá-la continuar morando com ele, se esse for realmente o desejo dela. Alguns dias se passam e, após terminar o treinamento, Lúcia vai falar com Barro porque há algo importante que ela precisa discutir, dizendo que ele realmente precisa de roupas novas. Uma delegação do reino de Zenith deve chegar em breve,
e os cavaleiros foram encarregados de proteger os oficiais visitantes durante a reunião diplomática. Baro imagina que provavelmente isso significa que pessoas da igreja de Sene aparecerão e ele está preocupado que possa encontrar mais encrenqueiros como Rivius, mas Emlet o tranquiliza dizendo que essas visitas diplomáticas geralmente envolvem figuras governamentais de alto nível e as famílias reais de ambos os reinos. Dada a situação, a Lucia decidiu que Baro deve ser formalmente apresentado às duas famílias reais. Kyuni e Emlitz concordam imediatamente, dizendo que seria uma ótima oportunidade para Baro construir uma reputação em vários países. Mas o próprio Baro acha que ser apresentado à realeza está muito além de seu alcance. Mas a Lucia aponta que Baro foi oficialmente nomeado como instrutor especial com aprovação direta da família real, então uma apresentação eventualmente aconteceria. E se ele vai ser apresentado à realeza, suas roupas atuais definitivamente não causarão a impressão certa. Embletz intervém, mencionando que os cavaleiros normalmente usam sua armadura ou uniformes cerimoniais, mas como Baro não é oficialmente um cavaleiro, ele precisará escolher algo apropriado para uma ocasião tão formal. Baro entende o que eles estão tentando dizer e concorda que comprará roupas adequadas assim que tiver a chance. Mas a Lucia absolutamente se recusa a deixá-lo fazer compras sozinho. Um dos principais motivos pelos quais ela até sugeriu essa ideia é porque ela queria sair em um encontro com Baro há bastante tempo. Então ela rapidamente inventa uma desculpa dizendo que Baro provavelmente não conhece muito sobre as lojas de roupas da capital, então é essencial que ela o acompanhe. Baro não tem objeções quanto a ela ir junto, e a Lucia está radiante por finalmente poder passar um tempo de qualidade com ele. Ela diz para ele encontrá-la na tarde seguinte, mas por enquanto ela tem alguns deveres oficiais a cumprir. Quando a Lucia sai, Caruni pergunta discretamente a Emblelet se ele percebeu o quanto ela foi insistente em fazer compras com Baro. Embletz assume que ela simplesmente se importa muito com a aparência de Baro, já que ele é seu mentor, mas Carun não acredita nisso e tem quase certeza de que há algo muito mais profundo acontecendo ali. Mais tarde naquele dia, Baro chega em casa e Mui lhe diz que o pacote chegou mais cedo. Baro verifica o bilhete anexado, que acaba sendo uma mensagem de gratidão de Ibrói. Ibrói queria agradecer a Baro por toda a ajuda que ele forneceu, então decidiu enviar uma grande coleção de roupas especificamente para Mui. Mui não está convencida de que essas roupas cheias de babados combinem com ela, mas Baro insiste que deve haver alguns vestidos bonitos entre elas para que ela possa escolher seus favoritos mais tarde. Agora é hora do jantar, então os dois se sentam à mesa e começam a comer. Durante a refeição, Baro explica para Mui que em breve estará protegendo pessoas muito importantes no trabalho e que precisa de roupas adequadas para a ocasião. Então ele vai às compras na tarde seguinte com a Lucia. Mui se lembra de a Lucia como a garota de cabelos prateados que ela conheceu anteriormente. Então, quando Baro pergunta casualmente se ela quer ir junto, Mui recusa. Está óbvio para ela que a Lucia pretende isso como um encontro e ela não tem desejo de se intrometer. Na manhã seguinte, Baro se encontra com a Lucia conforme combinado. Essa é a primeira vez que ele vê a Lucia com roupas casuais e ele fica um pouco surpreso com o quão atraente ela está. A Lucia agradece por ele notar, feliz que Baro elogiou sua roupa, mas o lembra que eles devem seguir em frente. Enquanto eles saem, Kiruni e Eblelet surgem secretamente de seu esconderijo na esquina. Kiruni já sabe exatamente a qual loja a Lucia pretende levar Baro, então ela planejou cuidadosamente uma rota que permite a ela e a Emblelet espioná-los sem serem detectados. Emblelet a repreende por invadir descaradamente a privacidade de Baro e a Lucia assim, mas ela o lembra que ele é igualmente culpado por ter ido junto. A Lucia então leva Baro a uma loja de roupas que ela particularmente gosta, embora ele se sinta um pouco desconfortável, já que claramente não combina com o ambiente sofisticado. Quando a Lucia entra, o gerente a recebe imediatamente pelo nome, perguntando se pode ajudá-la com algo. Belucia responde que gostaria apenas de dar uma olhada por um tempo, e o gerente diz que está perfeitamente bem e que está disponível para ajudar sempre que ela estiver pronta. Baro acha o gerente muito atencioso, mas com tantas roupas por todo lado, ele não faz ideia de por onde começar. Além disso, ele não tem confiança em suas próprias escolhas de moda, então decide confiar em a Lucia. No entanto, quando a Lucia finalmente escolhe algo, Baro percebe com choque que o senso de moda dela é ainda pior que o dele. O gerente então se aproxima e elogia a Lucia por sua escolha excepcional, mas Baro sabe imediatamente que ele está apenas bajulando para garantir a venda. Se ele aparecer para a delegação vestido daquele jeito, nunca vai ouvir o fim disso. Então ele sugere gentilmente que é melhor continuarem olhando antes de fazer qualquer compra.
Baro agora aceitou completamente que deixar as decisões para a Lucia o deixará parecendo ridiculamente vestido, então ele precisa tomar a frente. Ele olha ao redor da loja e nota um terno no canto que parece ideal para ele. A Lucia reclama que não é ornamentado o suficiente para o gosto dela, mas algo simples e arrumado é exatamente o que Baro procura. Sem mencionar que parece bastante confortável. Alcia continua não convencida com a escolha de Baro, mas no fim das contas é a decisão dele, então se é isso que ele quer, ela respeitará. Ela diz ao gerente para reservar a roupa por enquanto, já que eles preferem visitar mais algumas lojas antes de se decidirem por algo final. Honestamente, Baro, como homem, teria comprado de bom grado o terno que escolheu logo de cara. Mas como a Lucia está tirando um tempo para ajudá-lo, ele não quer simplesmente desconsiderar a opinião dela. Depois de sair da loja, a Lucia sugere parar em um café para almoçar antes de continuar as compras. Ao mesmo tempo, Kirumi e Embletts ainda estão espionando de longe, e a essa altura Karuni está extremamente investida na aventura romântica de Alucia. Alcia logo leva Baro ao seu lugar favorito para comer no bairro. E embora seja um pouco mais sofisticado do que Baro está acostumado, ele não se importa em experimentar algo novo. Logo a refeição deles é servida e tudo está se encaixando perfeitamente para Alucia. Compras seguidas de uma refeição em um café elegante definitivamente qualifica como um encontro de verdade, fazendo seu coração disparar de empolgação. Ao mesmo tempo, Kirun e Embleletts estão em uma mesa próxima se sentindo bastante surpresos porque nunca viram Alia tão alegre antes. Kirun acha que é porque ela está passando tempo com Baro, mas Embleletts comenta que se fazer compras e comer é tudo o que é preciso para algo contar como um encontro, isso não significa que ele e Karuni estão tecnicamente em um encontro agora. Mais tarde naquela noite, Baro e a Lucia voltam da aventura de compras e Baro pede desculpas porque, apesar de a Lucia tê-lo levado a tantas lojas, ele acabou comprando o terno que encontrou na primeira. A Lucia o tranquiliza dizendo que não tem problema, desde que ele esteja feliz. E além disso, hoje foi incrivelmente agradável para ela. Eles se despedem e, quando Baro vai embora, a Lucia simplesmente fica ali observando ele partir. Eledz e Karuni ainda estão espiando de um canto, mas Embletts tem várias perguntas sem resposta. Então ele decide se aproximar e falar diretamente com a Lucia. Primeiro, ele se abre e pede desculpas por basicamente tê-la seguido o dia inteiro, mas a Lucia garante que não se incomoda, já que não fez nada de que se arrependa. Com isso resolvido, Embletts menciona que tem uma pergunta para ela. E depois que a Lucia concorda, ele pergunta como ela realmente se sente em relação a Baro. No dia seguinte, Karuni se aproxima de Embleletts no campo de treinamento e pede desculpas por ontem, porque depois que ele saiu de onde estavam escondidos, ela entrou em pânico e o deixou para trás. Embleletts a tranquiliza dizendo que está tudo bem, e caso ela esteja ansiosa, ele evitou deliberadamente mencionar a participação de Karun para a Lucia. No entanto, isso faz Karuni se sentir ainda mais culpada, já que foi ela quem arrastou Embleletts junto desde o começo. Nesse momento, a Lucia chega e Embleletts a cumprimenta normalmente, mas Karumi ainda se sente um pouco desconfortável. Então ela se afasta lentamente e diz que vai praticar algumas técnicas com espada. Embletts se lembra do que aconteceu ontem depois que ele perguntou a Lucia o que ela realmente pensa sobre Baro. Ela simplesmente disse que só quer fazê-lo feliz. E Embletts tem refletido desde então sobre o que exatamente ela quis dizer com isso. De repente, a Lucia interrompe seus pensamentos e pede desculpas, mencionando que pretende assumir o controle do salão de treinamento por um tempo. Embletts pergunta o motivo, então ela explica que, quando Baro chegar, ela vai desafiá-lo para um duelo de treino. Embletts fica surpreso ao ouvir isso, mas a Lucia racionaliza a decisão explicando que ver Baro enfrentando diretamente a comandante dos cavaleiros fortaleceria muito a confiança de todos nele. Embleletts entende, já que mesmo uma derrota serviria como prova clara de que Baro é plenamente capaz como instrutor deles. Mas Embletts não consegue evitar expressar em voz alta se essa é realmente a única motivação dela para querer enfrentá-lo. A Lucia admite que, caso ela vença, está planejando revelar um de seus desejos pessoais a Baro. Mas isso é tudo que ela revelará, então se despede educadamente para ir se preparar. Assim que a Lucia sai, Hir volta até Embletts curiosa sobre o que ele e a Lucia conversaram. Embletts conta a ela os planos de Alucia, explicando que ela pretende desafiar Baro assim que ele chegar, se vencer, confessará um de seus desejos pessoais a ele. Kirun começa a entrar em pânico porque isso com certeza significa que a Lucia planeja confessar seus sentimentos por Baro. E pensando bem agora, tudo faz sentido, considerando o quão feliz ela parecia ontem.
Ambas concordam que a Lucia é incrivelmente atraente e tem uma personalidade encantadora, então qualquer homem ficaria emocionado com a confissão dela, mas realmente não há como prever como as coisas vão se desenrolar. Pouco tempo depois, Barrow aparece e, no momento em que entra no salão, a Lucia imediatamente se aproxima dele. Barrow fica surpreso ao vê-la ali, já que ela normalmente está ocupada com outros deveres nesse horário. Então ele pergunta se ela veio para algum treinamento adicional. A Lucia diz que é exatamente isso, dizendo a Barrow que gostaria de duelar com ele, embora isso definitivamente não fosse o que ele achava que ela diria. A Lucia menciona querer alguma experiência prática de combate antes da chegada da delegação. E como ela expressou dessa forma, Barrow não vê razão para recusar. Então ele aceita o desafio. Ambos pegam algumas espadas de treino e assumem suas posições. Embora, considerando que a Lucia é a comandante dos cavaleiros, Barrow duvide seriamente de suas chances aqui. Mas como é apenas um treino para o bem de a Lucia, ele está perfeitamente bem com estar em desvantagem. Pouco antes de começarem, a Lucia avisa a Barrow que as pessoas a apelidam de relâmpago por causa da velocidade com que ataca. Então é melhor ele ficar atento. E no momento em que a luta começa, ela imediatamente mostra sua velocidade incrível. Barrow consegue desviar de seu primeiro golpe, o que é extremamente notável, já que a maioria dos oponentes nem consegue acompanhar seus movimentos. Mas ele ainda está nervoso, já que nunca enfrentou alguém tão rápido quanto Lucia antes. Lucia rapidamente continua com vários golpes rápidos, mas Barrow habilmente desvia de cada ataque e mantém sua postura. Ele gradualmente percebe várias coisas, como o quanto a Lucia deve ter treinado incansavelmente além de suas responsabilidades como comandante, e como suas aberturas habituais antes de atacar desapareceram completamente. Barrow sabe que não pode continuar desviando para sempre, então ele muda para o ataque. Mas a Lucia o iguala sem esforço e o força constantemente a recuar. Ele precisa prestar muita atenção a cada movimento sutil que ela faz, se quiser encontrar uma abertura. E quando ela investe novamente, Barrow finalmente percebe uma pequena fraqueza na postura de a Lucia, permitindo-lhe prever seu próximo movimento e desviá-lo com sucesso. Mesmo assim, sua velocidade incrível ainda torna difícil acompanhar. Além disso, a precisão de a Lucia é tão afiada que ele não consegue acertar sequer um golpe limpo nela. Barrow agora sabe com certeza que não pode vencer Lucia se lutar de forma limpa. Mas não há nada que o impeça de lutar de forma suja. Depois que Lucia investe contra ele novamente, ela nota uma vulnerabilidade no flanco de Barrow, então ajusta sua postura para atacá-la. Mas antes que ela possa acertar o golpe, Barrow rapidamente agarra sua jaqueta e a derruba. Isso conta como uma vitória para Barrow. Embora Karuni se pergunte se é realmente certo ele vencer dessa maneira. Exa lembra de que batalhas reais não têm regras mesmo. E além disso, Barrow provavelmente é a única pessoa que conseguiria realizar uma manobra dessas contra a Lucia. A Lucia graciosamente admite a derrota, e Barrow comenta que ela luta de forma honrada demais. Em combate real, seus inimigos explorarão qualquer oportunidade que tiverem, justa ou injusta, então você deve sempre estar pronta para responder de acordo. Nesse momento, o relógio bate e Barrow anuncia que vai almoçar. Depois que ele sai, Embledes e Karuni se aproximam de a Lucia. Kiruni achou a luta incrível, mas ainda quer confirmar se a Lucia realmente planejava revelar seus sentimentos a Barrow caso vencesse. A Lucia finge surpresa e diz a Kirumi que só pretendia pedir a Barrow que a acompanhasse às compras novamente. Karuni se sente ridícula agora por assumir que a Lucia tinha sentimentos românticos por Barrow. Então ela se afasta timidamente. Mas assim que Karuni vai embora, Embledes faz exatamente a mesma pergunta. E a Lucia finalmente confessa que realmente queria contar a Barrow sobre seus sentimentos. Ela se importa profundamente com a felicidade de Barrow e adoraria ser a responsável por ela. Mas se as coisas não acontecerem como espera, ela está disposta a aceitar que ele encontre a felicidade com outra pessoa. Mais tarde naquela noite, Barrow está em casa contando a Mui sobre seu duelo com a Lucia e como mal conseguiu se manter firme. Ele admite que foi incrivelmente satisfatório ver sua aluna se esforçando tanto contra ele. Mas pela forma como ele descreve, Mui suspeita que não foi apenas mais uma sessão de treino para ela. Mumi tenta apontar que a Lucia claramente tem sentimentos por ele, mas Barrow rapidamente a interrompe no meio da frase. Ele já sabe o que ela está prestes a dizer, mas não quer ouvir, já que a Lucia é sua aluna. E além disso, a diferença de idade entre eles é enorme. Então, seja lá o que Mui estiver pensando, é melhor deixar não dito.
Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. No dia seguinte, Mui chega em casa tarde após a orientação escolar, então Baro já preparou o jantar e serviu para si uma relaxante caneca de cerveja. Ela pergunta se ele realmente gosta tanto assim de cerveja, e Baro responde que não há maneira melhor para ele relaxar depois de um dia cansativo do que aproveitar uma cerveja em sua caneca querida. Mui menciona que a caneca de Baro tem uma lasca, mas ele insiste que não é problema, já que ainda pode beber dela. Mais significativamente, ele nota a bolsa que Mui trouxe para casa com ela, então pergunta o que tem dentro, levando-a a abri-la e mostrar o que recebeu. O instituto lhe forneceu um novo uniforme e alguns livros introdutórios sobre magia, embora os livros sejam emprestados, o que significa que ela eventualmente terá que devolvê-los e deve tomar cuidado para não danificá-los. Baro se sente orgulhoso, já que Mui começará oficialmente a frequentar o Instituto de Magia em apenas alguns dias. Ela já tem seu uniforme e livros didáticos prontos. Então Baro se lembra de sua visita anterior ao instituto e nota que todos os alunos carregavam mochilas escolares. Ele pergunta a Mui se a escola disse algo sobre fornecer uma mochila, mas como ela não recebeu uma, ela supõe que não estava incluída no kit inicial. Ela tranquiliza Baro, dizendo que ele não deve se preocupar com isso, pois ela pode facilmente usar seu saco, mas Baro se recusa a aceitar isso. Ele insiste que Mui absolutamente precisa de uma mochila apropriada antes de suas aulas começarem, e embora ela pessoalmente não se importe muito com o tipo de bolsa que usa, ela valoriza a gentileza de Baro. Na manhã seguinte, Serena é convocada ao escritório do mestre da guilda, pois ele tem uma tarefa para ela. Sria lê o relatório e Megan esclarece que uma equipe de aventureiros de patente platina descobriu o monstro e conseguiu prendê-lo dentro de uma floresta próxima à capital, mas a guilda ainda não executou nenhuma ação decisiva, já que não tem certeza se possuem força suficiente para subjugar a criatura. O mestre da guilda pergunta se Shirena estaria disposta a se juntar ao esforço, mas Serena explica que suas habilidades sozinhas provavelmente não alterariam significativamente o resultado contra uma ameaça dessa escala. Nesse momento, alguém bate na porta e informa Serena que alguém chegou pedindo por ela em outro lugar da cidade. Baro acaba de encontrar uma excelente loja de bolsas, então entra, apenas para rapidamente perceber que não tem a menor ideia de que tipo de bolsa Mu gostaria. O lojista percebe a incerteza de Baro e se aproxima perguntando se pode ajudá-lo de alguma forma. Baro explica que precisa de uma bolsa para a escola e o lojista imediatamente supõe que, se Baro está procurando uma mochila escolar nesta época do ano, sua filha deve estar sendo transferida para o Instituto de Magia. Baro confirma que está certo, então o lojista o conduz até um conjunto de bolsas que os alunos do Instituto de Magia compram frequentemente. Isso é exatamente o que Baro procurava, então ele escolhe uma bolsa e diz que gostaria de comprá-la, mas então o lojista informa que a bolsa custa 95.000 DAC, e Baro fica tão surpreso que momentaneamente perde a fala. O lojista não está tentando enganar Baro nem nada, é só que essa bolsa em particular é feita de couro salura importado, tornando-a excepcionalmente de alta qualidade. Ele até sugere algumas alternativas mais baratas, se a bolsa salura estiver além do orçamento, mas honestamente, as bolsas econômicas parecem exatamente o que você esperaria, tão ruins. Baro eventualmente sai da loja de mãos vazias, incapaz de tomar uma decisão. Todas as bolsas decentes são extremamente caras, e mesmo que Baro tecnicamente possa pagar por isso no momento, dado seu salário atual da Ordem dos Magos, não há garantia de que as coisas permanecerão estáveis para sempre. Ele pretende economizar o máximo de dinheiro possível para o futuro de Mui, então não pode justificar mexer em suas economias apenas por uma bolsa. No entanto, ele ainda deseja uma boa bolsa para os estudos de Mui, então precisa encontrar uma maneira de ganhar um dinheiro extra. A caminho de casa, Baro inesperadamente encontra Serena, que parece estar preocupada com algo significativo, levando-o a perguntar o que está errado. Serena conta que recentemente foi solicitada para lidar com uma missão bastante desafiadora e não sabe como enfrentá-la. Ela pede desculpas antecipadamente por ser egoísta, mas como Baro está ali, ela esperava que ele pudesse fazer-lhe um favor. Ela pergunta se ele a acompanharia nessa missão, pois isso aliviaria muito sua mente.
Mas Baro inicialmente duvida que seja uma boa ideia, já que não consegue se imaginar sendo de muita ajuda em uma missão que até mesmo Serena acha preocupante. Mas no segundo em que Serena menciona que há um pagamento envolvido, Baro de repente muda de ideia e concorda em acompanhá-la. No dia seguinte, Baro e Serena estão em uma carruagem a caminho do local da missão e, apenas para verificar se entendeu tudo corretamente, Baro pergunta novamente a Serena se o único objetivo deles é capturar um cavalo específico com vida. Shirena confirma que ele está certo e continua explicando que o cavalo notável é destinado como um presente para a família real de Sen quando eles chegarem para a próxima delegação. Baro pergunta se isso significa que alguém ligado à família real de Liberian a contratou, e Serena verifica que é exatamente esse o caso, razão pela qual ela não pôde simplesmente recusar o trabalho e sentiu-se compelida a buscar a ajuda de Baro. Eles eventualmente chegam ao destino e se encontram com os aventureiros que originalmente avistaram o cavalo, levando Serena a solicitar uma atualização deles. O homem informa que eles montaram um perímetro seguro, então estão confiantes de que o cavalo ainda não deixou a floresta. Ele ainda não acionou nenhuma das armadilhas que eles colocaram, o que significa que atualmente não tem ideia de onde ele possa estar. Shirena reconhece as circunstâncias e instrui os aventureiros a se concentrarem em manter o perímetro seguro enquanto ela e Baro entram na floresta para encontrar o cavalo. Eles reúnem seus equipamentos antes de entrar na floresta para iniciar a busca e, enquanto prosseguem, Shirena fornece mais detalhes a Baro sobre o alvo. De acordo com o que ouviram, o cavalo tem pelos completamente brancos e uma crina prateada, o que o torna excepcionalmente incomum e valioso. Baro já havia caçado muitos monstros durante os dias em que precisava proteger sua fazenda, mas essa é a primeira vez que ele foi encarregado de capturar um vivo, e certamente não será simples, já que esse cavalo conseguiu escapar de um grupo de aventureiros de nível platina extremamente habilidosos. Eventualmente, eles descobrem um conjunto de pegadas deixadas na lama ao lado de um pequeno ponto de água, indicando que o cavalo visitou recentemente a área. Isso, combinado com sua aparente inteligência, faz Baro duvidar que ele retornará a um local onde suas pegadas estão facilmente visíveis. Isso significa que o cavalo provavelmente aparecerá na área de água do lado oposto da floresta na próxima vez que precisar beber, então eles decidem armar uma emboscada lá em vez disso. Enquanto começam a se dirigir ao outro ponto de água, Shirena pergunta repentinamente a Baro se a situação em casa com Mui está indo bem. Baro fica surpreso com a pergunta repentina, mas responde que seu vínculo com Mui melhorou significativamente em comparação ao passado, pelo menos é assim que parece para ele, embora muitas vezes ache difícil entender o que Mui realmente está pensando. Serena acha inesperado que Baro esteja tendo tanta dificuldade, dado sua vasta experiência com crianças em seu dojo, mas ensinar uma criança a lutar e agir como uma figura paterna são papéis completamente diferentes. Eles finalmente chegam ao ponto de água, e Serena explica a Baro que, quando o cavalo aparecer, ela se moverá para a parte traseira enquanto Baro precisa se posicionar à frente para bloquear a rota de fuga. Depois disso, ela planeja disparar uma flecha nele, raciocinando que cavalos entram em pânico quando atacados por trás e devem correr diretamente para a frente, em direção a Baro, que então o capturará com uma rede. A estratégia parece sólida, mas dado que o cavalo é destinado a ser um presente, Baro está preocupado que uma flecha possa deixar uma ferida visível. Mas Sharina antecipou esse problema e preparou flechas com pontas acolchoadas com tecido, eliminando o risco de ferir o cavalo. Com os detalhes resolvidos, agora é hora de eles se separarem e aguardarem o cavalo, e ambos assumem suas posições. Logo, o cavalo chega para beber água, e ao finalmente vê-lo de perto, Baro fica cativado por sua beleza. Serena começa a se aproximar silenciosamente para tomar sua posição na parte traseira do cavalo, então Baro espelha suas ações, movendo-se silenciosamente para a frente. Assim que ambos estão posicionados, Serena dispara uma flecha nos quartos traseiros do cavalo e, exatamente como previsto, ele dispara para a frente em direção a Baro. Mas, no momento em que Baro está prestes a capturá-lo com uma rede, o cavalo salta sobre ele com facilidade e continua correndo. Serena instrui Baro a persegui-lo, e Baro deve ser secretamente algum tipo de corredor olímpico, porque de alguma forma ele consegue ultrapassar o cavalo galopante e mais uma vez se posicionar à frente dele. No entanto, quando ele lança a rede, o cavalo habilidosamente a evita, deixando Baro sem escolha a não ser pular em suas costas e tentar detê-lo à força. Infelizmente, ele não tem nenhuma experiência em montar cavalos, e rapidamente cai no chão. O cavalo então permanece perfeitamente parado, aparentemente zombando do fracasso de Baro.
Mas quando Serena tenta capturá-lo usando um laço, o cavalo desvia da corda dela e foge novamente. Baru e Serena retomam a perseguição até eventualmente encurralarem o cavalo contra um desfiladeiro. Serena diz a Baru que correrá para assustar o cavalo em sua direção para que ele possa capturá-lo, mas apesar de Serena conseguir assustar o cavalo, a droga do animal faz um salto selvagem sobre uma rocha próxima. O cavalo parece muito satisfeito consigo mesmo por tê-los evitado mais uma vez, mas depois de um segundo, uma torre começa a desmoronar. Baru, é claro, não podia simplesmente assistir ao cavalo despencar até a morte, então ele pula atrás dele e ambos caem no fundo do desfiladeiro. O cavalo entra imediatamente em pânico, já que não tem intenção de ser capturado, mas Baru lhe instrui a se acalmar, explicando que ele nem sequer pode tentar capturá-lo enquanto estão presos lá embaixo. É impossível para Baru escalar aquela parede de pedra, e o cavalo claramente também não é capaz disso, restando-lhes a única opção de atravessar para a margem oposta do rio. Por um segundo, Baru pensa em nadar até o outro lado, mas depois de um olhar para aquela água congelante e de fluxo rápido, ele desiste da ideia rapidamente. Então, em vez disso, ele desembainha sua espada e derruba rapidamente a árvore próxima com um único golpe. Agora eles podem atravessar com segurança, e o cavalo parece reconhecer que Baru pretende ajudar, acompanhando de boa vontade e sem resistência. Enquanto atravessam sua ponte improvisada, Baru escorrega e quase cai no rio, mas o cavalo o agarra no último segundo. Baru fica aliviado que o cavalo o salvou, e parece que agora estão em bons termos. Então, quando Serena chega, capturá-lo já não é mais necessário. Juntos, eles escoltam o cavalo de volta à cidade, e o mestre da guilda expressa imensa gratidão a Baru porque pedidos como esses podem influenciar muito o destino da guilda. Conforme combinado, Baru recebe um pagamento generoso como compensação, e agora que tudo está resolvido, cada um segue seu próprio caminho. Usando o dinheiro de sua recompensa, Baru conseguiu comprar a bolsa para Mui, mas ao voltar para casa, ele não conseguiu encontrá-la, então imagina que ela deve ter saído para comprar algumas coisas. Pouco depois, Mui volta e fica surpresa ao notar que Baru realmente comprou uma bolsa para ela. Ela afirmou claramente que realmente não precisava de uma bolsa, mas ter uma bolsa bonita é realmente incrível. Mui expressa gratidão pelo presente, revelando a Baru que ela também tem uma surpresa para ele. Ela mostra a ele que comprou um novo copo de cerâmica como substituto para o lascado, mas rapidamente esclarece que definitivamente não o roubou. Ela conseguiu um emprego com a ajuda da Serena e trabalhou muito para juntar dinheiro suficiente para isso. E quando ouviu isso, Baru percebeu por que Serena passou tanto tempo conversando sobre Mui mais cedo naquele dia. Mui então incentiva Baru a experimentar o novo copo, e surpreendentemente, a cerveja tem um sabor notavelmente diferente do que quando ele usava o copo de madeira. Mui se lembra de ter ouvido em algum lugar que o sabor da cerveja melhora significativamente quando consumida em um copo de cerâmica, e sabendo o quanto Baru ama cerveja, ela achou que seria ótimo se ele pudesse saboreá-la ainda mais. É por isso que ela lavou pratos por vários dias para ganhar o dinheiro, e Baru fica tão comovido com a gentileza de Mui que lágrimas vêm aos seus olhos. Na manhã seguinte marca o primeiro dia de aula de Mui, e depois que ela termina de se arrumar, ela sai com Baru. Mui insiste que Baru não precisava acompanhá-la, mas como é seu primeiro dia de aula, ele simplesmente queria se despedir dela adequadamente. Logo a carruagem escolar chega. Mui sobe a bordo, e Baru deseja a ela um bom dia. Baru então segue para o trabalho no salão de treinamento, onde Karuni imediatamente percebe que ele parece mais animado que o normal hoje, o que a leva a perguntar se algo de bom aconteceu. Nesse momento, Alicia chega mencionando que tem algo que gostaria de pedir a Baru. Ela explica que o comandante e o vice-comandante mecânicos de Sovin acabaram de chegar, e ela e Embleletz estão prestes a se encontrar com eles. Ela esperava que Baru participasse da reunião também. Baru não tem particularmente nenhum motivo para estar presente na reunião, mas dado tudo o que aconteceu envolvendo Soine até agora, ele sente que é sensato monitorá-los de perto, então aceita o convite. No entanto, ao entrar na sala de reuniões, ele fica surpreso ao descobrir que o comandante de Soime é Rose, sua ex-aluna.